O Casal em Comum é um oferecimento... Doutor Tiago Ferreira Luiz. Tratamentos, ortodontia, aparelhos, implantes, próteses, cirurgias, estética dental. Rua Cegonha, 109, bairro Iririú. Agende o atendimento pelo WhatsApp 47 99276 6294. Barbearia Dom Procópio. Preço justo e qualidade, além dos melhores barbeiros para bater um papo e um atendimento incrível só na Dom Procópio Barbearia. Agende um atendimento através do 3278-8927 ou no 99255-5239 ou chama lá no Instagram @barbearia Dom Procópio. A barbearia fica ali na rua Florianópolis 2096 no Itaú. Dom Procópio, homens que se cuidam do clássico ao moderno. Paula Michalak. Organização financeira pessoal, definição e planejamento de metas, mudança de hábitos de consumo, plano para quitação de dívidas, ensino sobre investimentos, organização das finanças pessoais para descomplicar a sua vida financeira. Siga @Michalak Paula no Instagram ou entre em contato pelo WhatsApp 47 988410269. Anuncie aqui. Entre em contato através do 47996947699 ou no @Bem em Comum e vem voar com a gente. Olá, seja muito bem-vindo ao Casal em Comum. Eu me chamo Rafael Fortes. E eu sou a Luana Machado e nós nos conhecemos no ensaio da quadrilha da festa junina. Eu sou a Dani. Eu sou o Eduardo. Nós nos conhecemos na escola. Isso aí, Gil, só tirar a vermelha agora. Na escola. Certeza. Roda a vinheta. Um namoro de escola é interessante, né, amor? É interessante, mais ou menos. Mais ou é a menos? hora que os pais começam a ficar preocupados. Né? Ai, meu E Deus. vão pra escola pra estudar. É. E aí, nós, né, vamos desenrolar essa história aí. Queríamos saber tudo. Que ano, estudavam na mesma sala, como é que era esse negócio Em que assim? estado? Em que estado, que escola. Fala aí. O ano, esses negócios de ano tem que perguntar pra mulher, né? O homem nunca sabe esse negócio de data. 1900 de ano, e... Eu sei que foi assim, eu fiz o primeiro ano do segundo grau e não sei por que eu reprovei, eu desisti, sei lá, e fui para as Forças Armadas. E quando eu retornei, aí já estava atrasado, tudo, acabei encontrando com ela na escola. A gente acabou sendo colegas de aula. E Na mesma sala? Na mesma sala. Não sei se foi no mesmo ano ou se foi no ano seguinte, né? No ano seguinte, No porque ano a seguinte. gente se conheceu. Na verdade, ele não estava em aula. Ele estava fora do pátio da escola. A gente se conheceu ali. Aquele Histórias que do ia passado. lá na em- saída, amor. Na saída da Ou escola. no recreio, né? No intervalo, hoje em dia. Mais ou menos assim. A gente se conheceu dessa forma. Mas Daí- como é que vocês se conheceram? Você falou, prazer, meu nome é Eduardo. Não, a gente tava Vocês conversando. tinham- Um vocês tinham amigos em comum? Isso, a gente tava conversando, coisa e tal. E achei ela muito bonita, muito interessante, coisa e tal. E um dia, no final da aula, ela tava caminhando com a prima dela na rua e eu ofereci uma carona. E foi aí que a gente se conheceu. Na carona. Em que estado foi isso aí? No Rio Grande do Sul. Tchê, Em que cidade vocês eram lá? Panambi. Panambi. Famosa Panambi, gente. O pessoal que mora lá tudo Cidade conhece. das máquinas. O pessoal que mora lá naquela região tudo conhece Panambi, né? Ei, Sim, eles estão com super certeza. representando aqui, ó. Aqui, ó. Mateando. Um gaúcho verdadeiro. Gaúcho verdadeiro. Eles vêm no podcast mateio. Eu já tive um tutorial de como fazer um chimarrão Mas sem olha, trancar. não, gente, ó, foi sensacional, hein? Não, os caras são bravos mesmo. E aí você... Mas, beleza, você conheceu, achou ela bonita, mas segue o jogo. Ou não? Já rolou um flerte? Não, rolou um flerte, assim, mas eu tinha ela mais como uma amiga nova, alguma coisa assim, do que uma namorada, né? Mas com o passar do tempo... E tu, Dani? Quando tu olhou o Eduardo, o que você pensou? Então, esse lance da escola, a gente estava com muitos amigos, né? Então, quando ele deu carona, eu não liguei os fatos. Não tinha ligado que era ele, alguma coisa assim. E ele deu carona pra gente e já no outro dia convidou pra nós ir pra jantar com os amigos. E ali que começou algo mais, assim, que a gente começou a se conhecer, começou a namorar, né? De uma forma... E graças a ela que eu voltei a estudar e dei sequência aos estudos. Porque eu já Ah, estava é? desmotivado,
Tipo, tirava uma nota meio ruim, aí como estudava à noite, já não queria mais ir à escola, não tinha motivo para permanecer na escola, e ela foi a grande luz assim, para mim continuar, ter um motivo aí para ir na escola. Uma coisa muito interessante, que quando a gente começou a namorar, eu ia até a casa dela, buscar ela pra gente ir junto pra escola, e ela, naquele tempo eu não conhecia nem micro-ondas. E aí ela fazia um sanduíche, colocava no micro-ondas, todo esquematizado, eu achava uma delícia aquilo. Ia todo dia antes da escola, eu ia na casa dela pra nós ir junto pra escola. Me pegou pelo estômago. Aquele, né? Tipo assim, ó. Ai, acho que eu não vou pra escola. Mas tô com uma fome, meu. Aquele sanduichinho da Dani. Meu Deus, amiga, você conquistou pelo estômago. Né? E num sanduíche, né, Lana? Que foi bem, até que foi tranquilo até. Meu Deus. Não precisou ser muito sofisticada. Mas deixa uma pergunta agora. O sanduíche rola até hoje, assim, aquele sanduichinho? Como é que rola. Ela faz alto sanduíche. Não só sanduíche, ela faz muita comida legal. Muita comida. Aprendeu muito. Desenvolveu. Imagina tantos anos junto, né? Desenvolveu. Tá, e quando é que isso aí virou namoro, cara? Virou namoro logo. Não demorou muito. Decididos, assim? Mais ou menos. Deixa ela falar, né? Como eu te falei, datas é com mulher, né? Não, a gente se conheceu em 97 mesmo, então a gente ficou um tempo junto, a gente saía e acho que em 98 a gente já assumiu um namoro. Ele recém tinha terminado um relacionamento, já estava para casar, já era 6 anos junto, então até a família dele no momento não tinha me aceitado. Então foi um pouquinho assim difícil me assumir logo, né? Mas desde aí a gente ficou junto em 98, em 2000 a gente veio para Joinville daí. Mas foi muito engraçado, porque quando a gente começou a namorar sério, aí eu falei, pô, eu tenho que apresentá-la para os meus pais, né, para a família. Qual a ocasião mais interessante de fazer isso? O aniversário do meu pai, tá toda a família reunida, né? Ai, meu Deus. Vamos lá para casa. Aqueles bem tradicional. Sim, Vondrasek, família tradicionalíssima, assim, Igreja Batista Emanuel, super tradicional, cantava os louvores dentro de casa, o corinho, sim, cheio de... Deus. Eu cheguei e falei, ó, essa daqui é minha namorada, prazer, apresentei todo mundo e larguei lá no meio da roda. E aí ficou um climão top. Ficou. Eduardo. A minha mãe me olhava com um olhar... De tipo, nossa, se tivesse me perguntado antes de fazer isso aí. Porque eles provavelmente se acostumaram com a namorada antiga. Sim. 6 anos, né? Sim. E aí deve ser difícil mesmo pra família, né? Mas ainda bem que... O que é mais legal, eu vi esses dias atrás, até ela não sabe disso ainda. A gente tem um grupo, né, de WhatsApp, que é eu e minhas 2 irmãs. Eu sou o filho mais novo e tenho as 2 irmãs mais velhas. E aí a gente conversando, coisa e tal. Aí minhas irmãs falaram assim, pois a gente viu aí a situação e daí a gente voltou no tempo, porque pensando assim, nossa, quando a Dani chegou na sua vida, a gente ficou todo mundo assim, né, meio em choque, né? Meu, de onde é que surgiu essa guriazinha? Porque ela é bem mais nova do que eu, né? E hoje a gente vê assim, a bênção que ela foi na sua vida. Porque daí eu reafirmei, eu falei, vocês têm razão, porque se não fosse pela Daniela, eu não tinha terminado os estudos, eu não teria conhecido a Cristo. Por mais que eu cresci dentro da igreja, eu não conhecia Cristo. É bem diferente as duas coisas. Bem... Então... E é tão interessante assim que quando eu comecei a sair com ele, a época eu também não tinha Cristo, então era o ficar. E eu falava assim, eu não quero nada de sério. Assim como os meninos podem ficar, eu também posso. Né? Só que foi o único namorado, o único tudo. Então, Meu assim, Deus. acho que foi Deus preparando mesmo. E eu dizia, não, nem somos namorados. E a gente meio terminava, quando veio tava junto. E assim foi um clima vai. assim. Meu Deus, aí quando a gente legal. veio para Joinville, que Deus começou a Por que vocês vieram pra trabalhar. Joinville? Essa história é bem interessante. Eu trabalhava numa concessionária Honda lá na nossa cidade, só que eu não era nem registrado, eu era aquele vendedor de consórcio, sabe? O cara que pau pra toda obra. Moto Honda. É. Achei que era montador. Das motos. E aí, só que eu comecei a pegar tanta confiança dentro da empresa que daí o gerente começou a deixar a chave para mim abrir a empresa, fechar a empresa. Aí eu já não vendia mais consórcio, já vendia moto direto, comecei a atender na ação de peças, fazer trabalho gerencial. Comecei a inventar feira, final de semana, pegava as motos dos meus amigos, colocava em exposição lá, fazia umas coisas assim diferentes, né? E só que eu tava cansando daquilo, porque eu ganhava pouco, né? E fazia muita coisa. Nossa. Aí um dia a Dani chegou pra mim e falou assim,
Nossa, você trabalha tanto e ganha a mesma coisa que os outros, né? Por que você não manda seu currículo para outras concessionárias? É verdade, né? No tempo do fax ainda, peguei o livro de concessionárias, peguei meu currículo e comecei a mandar via fax. Mandei para um monte. Aí me chamaram de Joinville. KG? Não, a Bradkoff. E aí me chamaram, daí eu falei para ela, o que você acha? Ela, vai lá, né? Faz a entrevista. Ok. Vim até Joinville, não sabia nem onde é que ficava Joinville. É quantas horas daqui na tua cidade? 13 horas. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu desci do ônibus, eu falei assim, eu não vou vir pra essa cidade. Era quente, foi Eu ia falar, eu já ia dizer assim, eu não vou voltar pra minha cidade, muito longe. 13 horas de viagem. Meu Deus. Falei, eu vou fazer a entrevista só porque tá marcado, né? Só porque eu já tô aqui, né? É. Fui lá, fiz a entrevista, aí ele gostou de mim, falou assim, amanhã você pode começar. Eu falei, não, peraí, eu trabalho na minha cidade, eu preciso pedir demissão, você nem me perguntou se eu quero trabalhar aqui, né? Ele, então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma semana para você pensar, se você voltar, eu entendo que você quer trabalhar, senão eu chamo outro, né? Ok. Saí, mas na minha cabeça eu saí já... Vocês dois estavam só namorando nessa época? Só namorando. Sim. Na minha cabeça eu saí já, não, eu não vou voltar pra cá, tá louco? Cidade quente pra caramba, longe. Veio bem no verão, então. Bem no verãozão. Nossa. Quando eu cheguei lá, ela falou, não, vai, fica um mês pelo menos, faz uma experiência. Se você gostar, eu vou pra lá também. Senão, você volta embora. Ok. Vim pra cá. Aí, Luana, maturidade que você não teve. Maturidade que eu não tive. E aí começou a dar os problemas de família, né? Porque ela era menor de idade. Aí os tios falando, mas como que você vai morar com um cara lá em outra cidade? Se fosse um pouco mais perto, né? Uns 400, 600 quilômetros. A minha finada mãe falava, meu filho, mas você vai lá em Joinville, mas é longe. São 13 horas pra chegar até lá. E um mês depois eu vim morar aqui com bem ele. certinho. Daí. O planejamento da Tu Dani. se emancipou? Vai lá, fica 30 dias. Não. A Luana e se aí, emancipou. qualquer coisa, tu volta. Tu se emancipou, né, nega? Me emancipei. A Luana, mesma coisa, tipo, em 2010, eu acho, a gente falou que decidimos que ia procurar outro lugar pra morar, uma outra cidade. A gente, então, quantos mil habitantes da cidade de vocês lá? 12. 50, não tem? Não sei se tem 50 mil. Cara, é do Nossa, tamanho da não Laranjeiras. tem, Laranjeiras é entre 45 e 50. Vocês também passavam pela situação, tipo assim, perdeu o emprego, acabou? Tipo, era difícil de arrumar É emprego? bem difícil. Lá bem também era bem A assim. gente passava por Ainda isso mais lá. o primeiro, assim, pra você conseguir um primeiro emprego bom. Parece que Conseguir homem emprego, era pior, trabalho, você mulher era conseguir mais emprego, fácil, que era mas difícil. homem... Tanto que o meu primeiro registro na carteira, cara, foi em Curitiba. Eu já tinha quase 19 para 20 anos. Então, assim, lá no Paraná é difícil registrar. E aí eu lá no interior, né? Aí a gente decidi ir pra Curitiba. Daí eu falei, tinha um tio da Luana que morava lá, ele falou, venham pra cá e tal, vem o Rafa. Ele já consegue emprego e tal aqui rápido. Aí depois a Luana pode vir também. A Luana falou, não, eu vou junto. Eu não tive, Dani, não tive esse equilíbrio. Eu falei, mãe, me emancipa. E aí se jogamos dois, assim, tipo, com 16 e o Rafa com Tava com 19 para 19 pra 20 anos, eu acho. né? Ei, eu tenho uma pergunta sobre a vinda pra cá. Vocês lá não moravam juntos? Já tínhamos morado juntos, já tínhamos... Alguns meses, alguns meses. Mas pouca coisa. Sim, Pouca sim. coisa. Aí o desafio mesmo, tipo, de morar junto, definitivo, foi a vinda pra cá. Porque daí não tinha, tipo, não tinha parente, não tinha... Tinha nada, né? Tinha vocês Exatamente. dois e vocês dois. Era o virar a chave, né? Deixar de ser criança e se tornar adulto de vez, Sim. né? Tipo, vocês vieram, tipo, pra pagar aluguel, todas aquelas coisas de iniciante, assim. Tipo, Sim. casamos e agora temos que se virar com os boletos. Tipo isso. Tipo isso. E como que foi isso? Porque, assim, né? Não é só uma mudança de vida, é uma mudança de cidade. De estar longe da família e tudo e ter que encarar um É uma relacionamento. mudança de estado, Luana. De estado, meu Deus. Também. Eu vejo assim, eu sou bem aventureira, assim, não sou muito de me acomodar em algumas coisas. E ali a gente terminou o terceirão, concluiu e é onde a gente fez o vestibular para a faculdade e iniciar. E a gente não via perspectiva de manter lá. Eu sempre sonhei assim, em trabalhar, estudar em uma cidade grande. Eu acho que isso foi, vamos lá, vamos tentar. Então, quando ele veio para cá, ele alugou um kitnet até, e a finada mãe dele veio e mobiliou pra gente. Tudo móveis usados, mas o que deu ali, né? Daí, quando eu vim, já tinha, pelo menos Fogão, a fogão mesa. básico tinha.
Então eu já estava meio preparado e logo também consegui emprego. Aqui. Assim, a gente não pensou, sabe? A gente se formou em dezembro, janeiro ele estava aí e em fevereiro eu vim. Né? Foi meio sem pensar, mas acho que... E vocês acharam que o Joinville é uma terra com mais oportunidades? Sim, com certeza. E há muitos anos atrás, quando eu cheguei aqui, faz 10 anos já, eu achei isso aqui e falei, cara, não é possível. Tinha mais vaga de emprego do que pessoas para trabalhar, né? Numa época, né, que Tipo, chegou que o carro de som passava na rua. O trabalhador era concorrido. Os caras disputavam um funcionário bom, né? Vocês viveram essa época aqui também? Sim. Na verdade, hoje a gente, no ramo que eu trabalho, tem isso de novo, tá? Todo dia eu recebo no Com o que WhatsApp. você trabalha mesmo? Com ferramentas de corte para usinagem. Na indústria de transformação, né? Vamos pegar exemplo, grandes empresas, Tupi, Shoes, esse tipo de empresa, né? Então hoje tem um déficit muito grande de mão de obra. Você não encontra mais aquele profissional que faz esse serviço. É bem difícil hoje. Bem difícil. Mas quando a gente chegou aqui, a gente ficou chocado, assim, porque a gente veio de uma realidade onde, cara, você tinha que se agarrar na oportunidade que tu tinha e, assim, ó, torcer pra tu ter dado sorte. Assim, porque às vezes você conseguir ter entrado no bom emprego lá no interior do Paraná, tipo, cara, você tava sossegado porque, velho, tu deu sorte. Agora, se tu entrasse num ruim, meu querido, tu ia ter que se agarrar nesse ruim porque não tem outro. Sim, lá a nossa realidade era essa também. Tanto que, nossa, antes de eu trabalhar lá na concessionária, eu já tinha vendido de tudo. Desde enxoval, consórcio, coleção de revista, jurisprudência, revista de jurisprudência. Cara, o que se imaginar que vinha de venda, eu pegava e tem que fazer alguma coisa, né? Porque é bem difícil, era bem difícil conseguir. Mas agora tu falou uma coisa que é verdade. Todo o espírito de vender... A pessoa do Paraná ou de cidade pequena, ela tem que se virar vendendo alguma coisa. E eu me lembro que, tipo assim, a gente tem que se reinventar, porque tem que vender. E aí, sempre quando vem alguém do Paraná, hoje, né, fazendo o recrutamento para vendas, eu vejo que se é de lá, tem uma facilidade para vendas, porque eu me lembro que muito nova, a única coisa que dava para fazer era vender alguma coisa, né? Bem isso mesmo. Você me trouxe uma lembrança agora que é isso, E também acho que o lance da pessoa não tem muito desse negócio de não se comunicar, né? Isso aí, ó. Isso aqui é a maior escola que tem, cara. Uma roda de chimarrão, entendeu? Porque você conhece várias pessoas, você aprende a conversar com vários tipos de pessoas e a respeitar uma conversa, se importar com o que o outro tá falando. E para quem vende, isso é essencial. Relacionamento, você também ainda vende, né? Sim. E hoje mais tira pedido que vende, que eu sei. Antes fosse. Na verdade, assim, eu vejo assim, vendedor, quando começa de novo, assim, você aprende uma lição que é dura, mas é bem verdadeira. E que você percebe assim, quando qualquer coisa que você for vender, eu vou vender erva mate, né? Eu tenho 35 tios, 50 primos, nossa, só você começa a fazer as contas e fala, nossa, vou vender pra caramba, né? Aí você descobre que parente não compra de você. Você vai ter que dar a cara a tapa e vender. É os estranhos, meu. Exatamente. É pros estranhos. Meu, quem dera os parentes comprassem. Às vezes os parentes já pagavam as contas já. Mas os parentes não compram, vai ter que vender pros estranhos. Depois que você fez uma carreira, vendeu para todo mundo que você conhece ou não conhecia, a partir daquele momento conheceu, né? Aí os seus parentes começam a pegar. Daí você vira autoridade, né? Você vira autoridade. Que coisa, né? Devia ser o contrário. Exatamente. Mas é assim em tudo, cara. Primeiro, é assim mas, tudo. Enfim. E tu, Dani, o que tu explorou aqui quando tu chegou aqui? Qual foi para que lado você foi? Eu trabalhava em mercado, no mercadinho de bairro mesmo, estoquista. E aqui eu consegui numa empresa de despachante mesmo. Documentação de veículos. Tu foi trabalhar com burocracia. Isso. Aí logo eu consegui transferir ao vestibular, como eu passei lá na faculdade. Comecei a cursar a faculdade aqui. Logo daí, uns 3 meses, eu fui para a área de compras. Consegui numa empresa têxtil aqui, área de compras. E ainda consegui, assim, porque eu recebia a mensalidade da faculdade era mais cara que meu salário, né, no início. Aí quando eu fui para o ramo de compras... O que você estudou? A análise de sistemas, né? Tecnologia da informação. Meu Deus. Nossa, olha, para Dani, zero é isso, né? Zero isso. Mas, nossa. E tu atuou na área da tua formação por algum tempo, assim? Sim, atuei mais de 13 anos.
Mais de 13 anos. Tem como você formatar meu computador antes? Não, lembrando que ela... E interessante, quando eu vim para cá, em 2000, tem uma grande empresa aqui de desenvolvimento de software, né? Sim. Hoje ela... Uma das maiores do Brasil, né? E o meu sonho era trabalhar nela. E eu comecei, me Meu formei. também, eu não entendo nada desse sistema de informática. E eu fiquei 6 anos, assim, orando, me formei, fui para uma outra empresa de desenvolvimento. 6 anos depois, a gente já teve o primeiro filho, consegui ficar em casa uns 2 anos com ele. E eu consegui nessa empresa, né? Que era meu sonho. Quando eu cheguei aqui, o meu alvo a alcançar. E no fim eu trabalhei acho que uns 4 anos, não deu 4 anos. Na fusão ali eu pedi para sair. Que era um desejo meu, mas não era algo talvez de Deus para mim, né? Não, Olha e eu então, só. que o meu sonho era trabalhar na Tupi quando eu morava em Curitiba. Eu pegava os catálogos de peça, de conexão hidráulica, e a gente vendia muita coisa para a Tupi aqui. E aí eu vi o mapa da Tupi assim, eu falava, não é possível que tenha uma empresa desse tamanho, cara. Eu quero muito. Não, isso cara tinha um catálogo, cara. Eu falava, olha aqui, tem um catálogo, olha os funcionários aqui, ó, de capacetinho, roupa azul, macacão. Olha que da hora. Daí que eu vi que era uma cidade na beira do mar, assim, eu falei, mano, eu quero trabalhar nesse lugar, minha mãe mora lá. Pra um dia eu vou trabalhar na Tupi. Até eu chegar em Joinville, quando eu falava, ué, é muito ruim trabalhar, é difícil para entrar trabalhar na Tupi, eles falavam, não é muito não, cara, mas também não é muito bom também, assim. Pra quem vai entrar, né? Não, deve ter um monte de cargo legal dentro da Tupi. Mas pra quem entra na Tupi, tipo assim, chão de fábrica, Isso é difícil, né? o tal do quebra de canal, o pessoal fala até hoje disso aí, cara. O pessoal fala, nossa. Ô, Dani, e o que te fez, assim, você queria tanto, e aí, depois de 4 anos, você já não queria mais, tipo... Então, eu pensei assim, não, o meu perfil, gosto, eu queria trabalhar numa empresa familiar, pequena, que nem quando eu trabalhei em compras, era uma empresa têxtil, mas familiar, então era muito gostoso o clima organizacional. E ali eu vi muita competitividade, entendeu? E não era meu perfil. E eu disse, não, o trabalho tem que ser prazeroso, tem que, né, querer ir trabalhar, fazer com amor, e eu não sentia isso ali. E daí eu parei, acho que fiquei 1 mês em casa, eu consegui numa empresa que tinha nem 20 funcionários. Nossa. De programação também. E eu disse, não, é aqui. Me senti em casa. Vamos lá, vamos trabalhar. Mas não deu 1 ano, ela foi comprada por uma multinacional. Então ficou maior que a empresa que eu Bem pequenininha, trabalhava. tinha 50 mil funcionários. Só que assim, o clima organizacional era muito bom. Sabe, esse que eu fiquei até agora em 2017, que era muito bom, e foi uma coisa assim que eu almejei. Eu pedi para Deus, né, que eu queria trabalhar, mas eu queria fazer algo que eu me sentisse bem, num clima bom, e quando a gente sai trabalhar, a gente tem que ter alegria, né? Sim. E Deus me deu, né, esse local, nessa empresa, que foi bem Que tu prazeroso. trabalhou até 2017. Isso mesmo. E tu, Dani, Duda, o que você fez? Foi pra vender moto? Nossa, fiz E daí? muita coisa. Pra tu chegar onde tu tá hoje? Tu passou por... Não, fiz muita coisa. Mas sempre Eu vendi, vendas? Geralmente vendas, né? Teve Você não alguns... foi pra indústria alguma vez, não? Fui Foi? pra indústria, fui pra indústria. Porque é difícil, né? Não passar pela indústria aqui É em porque Joinville. assim... Faz eu- parte de formar o caráter do Joinville. É que na verdade assim, eu fiz uns testes para entrar numa indústria como para ser o representante deles. Né? E tinha 30 candidatos, afunilou para 9, afunilou para 3, eu falei, tô dentro, né? Afunilou para 2, eu era um dos 2, falei, agora tá certo. Aí o cara chegou assim e falou, infelizmente a gente escolheu outra pessoa porque você é de fora da cidade, né? Fazia poucos anos que eu morava aqui. E você não conhece direito, né, as regiões, coisa e tal, fica mais difícil para você. E eu, poxa, não acredito que é por isso só. Ele, não, mas também tem assim, tem um diferencial. A pessoa que vai trabalhar, que a gente escolheu, tem faculdade. Cara, aí doeu. Eu falei, então tá, né? Então vou ter que buscar a faculdade. E aí, entrei por outro caminho nessa empresa. Tinha um amigo nosso que trabalhava lá e ele falou, não, essa empresa é boa, você entra na produção, você cresce, pá. Eu falei, tô dentro, desafio, né? Tô dentro. Fui lá, fiz todos os testes, consegui passar, entrei na empresa, fiquei, acho que 2 anos lá, né? Aí mudou a diretoria e acabou, por exemplo, tinha uma planilha de cargos e salários, né? Cada curso que tu fazia, tu subia o nível do teu salário. Aí esse diretor novo cortou. Não existe mais a partir de hoje. Eu tinha feito todos os cursos que podia fazer. Eu ia ter o salário mais alto na categoria, né? E aí cortou. Aí me tirou o chão. Eu falei, não quero mais. Aí saí de lá, estudei.
Aí fiz a faculdade, fiz pós-graduação. Na minha faculdade, eu conheci primeira pessoa que me contratou para trabalhar na área de vendas de novo, nessa área de ferramentas, de corte. Ele era meu colega de escola, inclusive, ele tinha uma empresa, ele falou, cara, você tem todo o perfil para trabalhar, por que você não está trabalhando nessa área? Eu falei, porque não tive oportunidade. Então vamos conversar. Aí eu fui lá, conversei, trabalhei alguns anos com ele, aí fui para uma concorrente, trabalhei mais alguns anos, mas sempre aquela coisa assim, vendedor, eles sempre menosprezam, né? Ah, eu vou pagar pouco pro cara, porque, né, sempre querem o lucro só para a empresa, o vendedor que se lasque, né? E aí até que foi virando a chave e tô na empresa que eu tô hoje. Tô 6 anos lá. Não, nos primeiros anos foi bem difícil também, tá? Mas agora, assim, eu já tenho muita confiança no mercado, né? Porque muitas pessoas já me conhecem, imagina, eu tô há 10, 11 anos trabalhando com isso. Então... Tu é a marca para aquela pessoa, você é a empresa, né? Exatamente, você representa a empresa, exatamente. eles olham para você, agora você é a empresa para eles. Eu trabalho muito na área de São Bento ali, e São Bento são muito alemão, então nos primeiros anos era engraçado, porque dos vendedores que eu conheço de ferramenta, eu sou o único que fala alemão. Então eu chegava para quebrar o gelo, chegava falando em alemão, com o pessoal, coisa e tal, e aí o pessoal já, opa, Mas esse por cara que tem tu alguma fala diferença. alemão? Eu falo alemão porque minha família é de descendência alemã, né? E eu fiz 3 anos de curso de alemão quando era criança. Mas você fazia ideia quando você mandou o currículo para Joinville que os alemão dominavam aqui também? Não fazia ideia. Nossa, chegou no... Chegou loucura, né? chegando. Porque aqui também, né, cara? Hoje menos, né? Mas ainda assim, né? Mas muita gente. Os grandes líderes e gestores aqui de Joinville são de famílias tradicionais alemãs, né? E vocês comentaram que vocês... Ah, teve um período que engravidou, né? Quantos filhos vocês têm? 3 filhos. Vocês têm 3 filhos. O primeiro filho de vocês tiveram muito novo? Não, eu tinha 28 anos, né? 28, vocês estavam aqui em Joinville já há quanto tempo? 5. Estavam há 5 anos já. 5 anos. Então, Já estavam todas as crianças são acostumadas, joinvilenses. já tinha se Sim, adequado são ao todos clima, tudo. Já tinham se... Até chegar no primeiro filho, assim, teve muita dificuldade de entrosar o relacionamento? Vocês lembram, assim, de nesses primeiros anos, né? De morar junto? Houve, tipo, dificuldade nesse tempo? Porque, assim, como a gente falou, vocês mudaram de estado, ficaram longe da família e vocês tinham que morar junto. Não tem o tipo, vá pra Tipo casa assim, da sua mãe, né? Não dava pra brigar e sair de casa, né? Não dava. O que vocês lembram dessa fase, assim? Foi de boa, não foi? Porque a gente era o tempo, assim, não conhecia Jesus, né? Então a gente veio pra cá, como eu disse, eu queria trabalhar e estudar. E ele também trabalhou muito, ele foi numa empresa que também trabalhava final de semana, à noite, até tarde. Então a gente quase não se via. Então chegou um período que eu falava que a gente dividia apartamento, só. Nossa, Mais ou né? menos isso. E daí, onde eu senti, foi em 2003 ali, eu senti algo mais. Eu disse, não, eu quero algo mais. A gente nem era casado, noivo, nada. E a gente já frequentava uma igreja, mas assim, Natal e Páscoa. Né? Só... Tava fazendo a minha parte. Segundo eu achava, né? E um domingo que a gente foi, ia ter um retiro espiritual de mulher. E eu disse, eu quero ir. E eu coloquei, Deus, eu quero, né, retornar para ti. E a gente conversou, acabei indo, e no outro final de semana ia ter 2 homens. Eu disse, eu gostaria que ele fosse. E é onde ele teve, em 2013, ali, uma experiência com Deus. Né? Acho que foi uma parte bem marcante, assim, nas nossas vidas, porque eu lembro quando retornaram os homens do retiro, disseram, teu marido é outra pessoa. Eu digo, nossa. E ali que Deus, então, começou a trabalhar nas nossas vidas. Então, mudou tudo. Né, mudou a chave, porque antes mesmo a gente tinha vindo dividir apartamento, né? E ali não, a gente começou a ser um casal de ser verdade. um casal, né? A ser um casal. E vocês casaram quando? Em 2003 daí. Ele aceitou Jesus, foi batizado, foi o tempo ali do cartório, que a gente fez um propósito, né, perante a Deus ali, dos 40 dias e casamos. Dos 40 dias o quê? Um propósito do cartório, que eu dei entrada no cartório para eu casar, eu tenho 40 dias. E como a gente daí descobriu a Cristo, a gente buscou, né, e tá em obediência a Deus,
e a gente não pode mudar o que a gente faz, né? A gente colocou para Deus assim as nossas vidas, né? Como se fosse uma fase de namoro. Deu esses 40 dias. Uma fase de namoro que pra mais gente ou menos se conheceu. assim, né? Posso A fazer uma gente- pergunta? Vocês não Pode. tiveram relação sexual nesse período? Isso mesmo. Foi a pior Vocês- experiência da minha vida. Não, foi necessária. Foi um propósito. Foi necessário, foi um assim. É propósito. difícil? Foi- Porque vocês moravam juntos. Sim. Sim. Nossa, que desafio. Tanto que, assim, quando a gente fez o propósito, a gente conversou com os pastores, tudo. E o pastor falou, vocês têm certeza? Não, a gente tem certeza. A gente, né, Deus está O falando... pastor falou assim, você tem certeza? Você sabe que não precisa, né? Assim, Deus está falando muito forte isso com a gente precisa desse tempo, né? Precisa ver se é isso realmente, né? Porque, nossa, a gente vai casar, vai ser uma mudança, né? Ou a gente casa ou a gente separa, né? E aí a gente fez esses 40 dias nossa, vou te dizer, que experiência. Eu chegava pro pastor e falava, pastor, me ajuda, pastor, ora por mim, pastor. Tem algum acampamento pra mim aí de homens pra ficar uns 10 dias. Foi bem difícil, porque assim você está acostumado, você tem a pessoa do teu lado todo dia, e aí não podia tocar nela, então, ela saía do banho e falava, meu Deus, eu olhava lá para outro lado, falava, Jesus, me ajuda. E aí a gente fez os 40 dias de propósito ali. Mas foi mesmo para transformar, porque a gente vinha de uma vida um pouco, né, liberal, mais livre, mais, né? Então a Sim. gente queria transformar isso e onde Deus trabalhou a gente. Só tem um fato, né? Hoje que eu falo, a gente já tem um filho adolescente, a gente já está orientando a questão assim, a importância do namoro se conhecer. Porque a gente não falava em casar, se quer ter filhos, entendeu? E eu sonhava em ter 5 filhos. Falta E só ele 2. não queria ter filhos. Ah, meu Deus. E a gente casou Sem conversar. Sem conversar isso, Exatamente. entendeu? Então, aí a gente casou, daí logo a gente resolveu, eu estava finalizando a faculdade, vamos engravidar. E a gente se programou ali 1 ano, demorou mais ou menos nem 1 ano ali, que nasceu o primeiro filho. Tá, Beleza. mas aí, peraí. Um não queria, o outro queria. Qual foi o Não, ponto de equilíbrio ali? Quando vocês tiveram uma conversa, daí como é que mudou isso? Na verdade, assim, quando a gente casou, tudo, eu entendi que realmente filhos são herança de Deus. Eu falei, não, a gente precisa ter um filho. E a filho. gente trabalhou para isso. Um filho! Aí tivemos um filho, certo? E aí, para mim, ok, Ótimo. tivemos um filho. Fiz a minha parte, já contribuí. Fiz minha parte, ó. Check, ele tava dando check na vida. Ó Deus, tamo junto. Já fiz minha contribuição aí. E aí ela começou, não, mas eu quero mais um filho, E eu, não, E tá 6 bom. anos depois, né? Né? E 6 anos depois. 6 E- anos depois, já e- tinha 6 aninhos. Sim. Isso ela começou a falar então com 6 anos, levou 9. 9 para ela me convencer. Até que chegou um dia eu falei, Gente. ok, vamos ter outro filho. E aí foi muito rápido, nossa. Dois temporão, veio o temporão, né? Veio, tipo, ela falou num dia assim, me convenceu, na outra semana engravidou. Gente, era pra ser naquele momento, então. Aí eu falei, tá, tivemos 2 filhos, ok? 2 guri, Ok. 2 guris. hein? Deu, 2 guri, ó. Tamo abençoado, chega agora, né? Vamos. Aí ela, mas coisa e tal, então faz assim, ó, faz a vasectomia. Ok, então vou fazer minha parte, porque é menos invasivo para a mulher, né? Sim. Não judia tanto, né? Ok, vou fazer, mesmo tendo medo tudo da vasectomia, né? Tal da vasectomia, fui lá, agendamos aí, descobri que precisava papel do cartório, autorização de juiz, não sei Sim. o quê, não sei o quê. Nesse meio tempo aí de todos os papéis, eu achei que já estava, né? Tá tudo tranquilo, já está encaminhado, né? Ela engravidou. Não, Deus, a gente, a Helena- foi um presente de Deus. Presente. Foi para restaurar muitas coisas no nosso casamento. Foi né? antes de fazer, assim, tipo, pouquinho tempo antes. Quando a Helena ele já crescer, vocês vão tinha falar, Helena, encaminhado- tu quase não veio, Helena. Tanto que Ali nós não planejamos, esperamos. Eu atrasei 2 dias, acho, o comprimido. Eu tomava muito tempo. E eu sempre atrasava e nunca, né? E foi muito engraçado, porque quando eu fui fazer a cirurgia lá da vasectomia, aí a enfermeira, né, conversando, fazendo os procedimentos, conversando, falou assim, nossa, mas você é tão novo, né? Ela olhava pra mim, você é tão novo, mas e por que você vai fazer vasectomia? Eu falei, não, é porque eu já tenho 2 filhos, coisa e tal. Até E então minha você não esposa- sabia? Não, e minha esposa tá grávida de novo. Ela, vocês vão ter 3 filhos já? Ela, não, então pode fazer mesmo. Tá bom, né? Foi muito estranho, né? Mas tá bom, vamos pensar assim. A Dani queria ter 5. Tu não queria ter nenhum. Chegamos um meio 3, termo. 3. Meu, é o equilíbrio. É o equilíbrio, gente. Mas como ela falou, né, a Helena é um presente de Deus, certamente. Que é uma joia porque mesmo, ela é o ponto de equilíbrio lá em casa. Sério, Quando gente. a gente começa assim, porque os meninos têm muito de discutir, briga e não sei o que, se a gente entra nessa onda e daí começa,
vamos parar de fazer bagunça, vamos lá, e já se altera um pouco. Ela é a pessoa que vem, abraça, diz eu te amo, sabe? Ai, Ela é sério? a apaziguadora. Ela é um anjinho. Ela né? é a romântica da casa, que É legal. expressiva, né? É aquela que... Precisa fazer um parênteses aqui, que são 3 crianças muito lindas, né? São. Quando eu conheci, né, as crianças, eu lembrei do anjinho, da fralda do anjinho. A fralda, sabe que tem aquele anjinho? Eu falei, meu Deus, essas crianças são tipo um anjo. Meu Deus, aí depois vocês vão conferir, né, amor? Vai estar na capa aí Vai tá da na capa. thumb aí. São lindos demais. Presente de E Deus. é né? engraçado, né? Porque o menino, ele sempre se apega à mãe, né? Então eu sempre fiquei pensando assim, não, ela tem os filhos, né? Que vão honrar sempre ela. E quando veio a menina, né? Hoje eu sinto isso muito forte, porque é a única que chega assim, papai, eu te amo. Eu sempre falava, eu sempre quis ouvir meus filhos chamar de papai, né? Nunca nenhum chamou, eu sempre falava pai, ô pai, ô pai. E ela chega, papai. Falo, nossa, quebra meu coração, né? Então, Esse é o lance da menina, né, cara? A menina. E assim, vocês têm 3 filhos, né? São de idades diferentes. bem diferente. Bem diferentes. E deve ser, ao mesmo tempo, né, que é um desafio, a casa é totalmente agitada, né? Enfim, tudo mais. O que vocês entendem, assim, sobre maternidade e paternidade que seja, tipo assim, um desafio ou vocês lidarem com 3 personalidades diferentes, assim, tem alguma coisa que vocês às vezes têm que conversar entre vocês dois, alguns acordos de pai e mãe separado deles? Como é que é essa questão para vocês, assim? Porque Administrar, né? Administrar. São 3... É um adolescente, uma criança e a Helena é o baby da casa, né? Então, como que é lidar com 3 pessoinhas diferentes, assim, né? Como você falou, assim, é um desafio constante, na verdade, porque toda hora a gente está conversando. Deu uma pausa, assim, que as crianças não estão juntas, a gente está conversando, ó, tal coisa, o Gabriel, assim, eu acho que a gente tem que fazer tal coisa. Ah, o Yuri fez tal coisa, não, nós temos que tomar a seguinte posição. Então, parece um jogo de uma partida de futebol e tá sempre o técnico ali do lado te dando as instruções. Ele tá sempre trocando uma ideia, porque é bem complexo o negócio. E eu vejo assim, eu nunca fui muito da casa, eu sempre fui trabalhar fora, então eu gostava de viajar, minha casa nem tinha quadros, né, aquela de decorar a casa, e assim, eu não tinha aquele cuidado de mãe. O Gabriel, então, ficava o dia todo na escola, né, às vezes quem levava no médico era o Eduardo, ou eu, né, levava, e daí eu comecei a sentir uma necessidade, né, de estar mais presente. Mas eu amava a minha carreira também, né? E eu queria focar. E quando nasceu o Yuri, com 5 meses, eu retornei a trabalhar. Só que ele teve muito quadros de amigdalite, assim, até 1 ano ele chegou a fazer 8 amigdalites. Então eu chegava no trabalho, eu sentava, me ligava, ó, teu filho está com febre. Ah, mãe, vem buscar. E se tornou cansativo. E eu comecei, o que eu estou fazendo? Que tempo que eu estou perdendo aqui? Né? É uma coisa que eu amo, mas qual que é o propósito mesmo, né? Então, onde ali que eu engravidei, a gente engravidou da Helena, Deus começou a falar no meu coração a questão de eu estar em casa. E para mim é muito difícil estar em casa. Pegar uma rotina de casa é terrível. Eu não tinha rotina. Com os 2 meninos eu não fiz rotina, né? E eu senti essa necessidade. Então eu orei assim uns 6 meses. A Helena já tinha uns 6 mesinhos. Quando ia retornar para trabalhar depois da licença maternidade. E o Eduardo, às vezes eu tentava comentar com ele. E ele, capaz, tu não vai parar de trabalhar, né? Nossa. Tu segue, né? Que não é só isso, tem também a renda familiar, né? Eu imagino, tipo assim... Fazendo conta, meu. São Isso. 3 filhos e como que, tipo, vão Plano ter que de fazer... saúde, a renda, tudo, né? E naquela época, assim, era equilibrado. E teve uma manhã que ele chegou, tá bom. Se é esse teu desejo do coração, vamos orar, vamos ver e vamos fazer. E daí, quando eu fui falar com o meu chefe para a gente fazer um acordo, ele disse, a empresa não faz acordo, não tem como. E eu lembro que eu saí chorando e digo, e agora? Eu queria ficar em casa. Né? Era um momento assim que Deus colocou no meu coração. E o Eduardo chegou para mim e disse, não, tu vai parar, mesmo sem o acordo, tu vai parar. E ali eu já vi o mover de Deus. E aí que entrou, eu fui aprender a ser mãe.
Olha só, aprender depois de 3 filhos. depois de 3 filhos, que eu fui parar assim, não, realmente, eu quero ter um zelo, quero ter um cuidado. Claro que a gente tinha Mãe um em tempo cuidado, integral. tinha um zelo, mas eu era assim, vai pra escola, as prof que ensinam. E o Gabriel também é muito inteligente, que eu nunca sentei do lado assim, vamos fazer um trabalho. Foi raras vezes. Estudar Ele é pra tranquilo prova. também, né? Ele é muito, então ele sempre estudou, sempre teve boas notas. Hoje já o Yuri, ele já é mais distraído. Já requer uma atenção, talvez Deus já estava à frente, né? Já conhecia o que vinha pela frente. Então, assim, eu entendo que tudo são fases. A gente precisa, sim, às vezes parar, olhar, porque nesse tempo que o Yuri nasceu, eu comecei a ter muita... Eu fui diagnosticada com fibromialgia, ansiedade, eu tive depressão, entendeu? Eu vivia nos médicos, vivia doída, sabe? Cansada. Eu gostava do que eu fazia, mas não era produtiva. Né? Eu sentia que não estava sendo leve. Né? Por isso que eu coloquei, Deus, o que você quer? Né? E ali, quando a gente decidiu parar de trabalhar, onde, né, liberou, Deus honrou e multiplicou o salário dele. Meu Deus, gente. Deus sério honrou ali, isso? começou a multiplicar ali, que multiplicou. Então, o sustento que vinha, o provento que vinha do meu salário, não, Deus honrou com ele e Deus começou a transformar. E aí que eu fui estudar um pouquinho mais em ser mãe. Eu acho que mãe é um dom, né? A gente, na hora que você pega o seu bebê, você vai saber, o teu instinto vai saber o que faz. Né? Não é ninguém, não existe um manual. Essa natureza é perfeita. É a natureza, tu tem que seguir o teu instinto, porque o que pode ser bom para uma, para você talvez não dê certo, né? Tu vai saber na hora como lidar, o que fazer. Só que eu não tinha esse tempo, esse feeling, né? E eu queria curtir isso. Então, assim, como Deus foi trabalhando, né? E a questão assim das crianças, conhecer um pouquinho o temperamento, né? Entender, por que ele age assim. E eu e Eduardo sempre fomos muito autoritários, de certa forma. Então, a gente exigia, e eu buscava muito a perfeição. Só vou sair com perfeita, né? Tudo perfeito, só vou fazer se é isso. E Deus começou a tratar na minha vida, e onde a gente começou a trabalhar nas crianças nisso. Entendeu? Que a gente pode sair de casa, deixar a casa bagunçada, ou, né? Essa questão de conhecer um pouquinho mais, porque ela é tão expressiva, porque ele age assim. E a maternidade é um processo, eu entendo que ela passa, é uma fase que vai passar. Mãe, tu é mãe para sempre, né? Mas essa parte da maternidade é uma fase, então tu tem que curtir, tu tem que aproveitar, tu tem que se essa dedicar. dependência deles, Isso. né? É um momento assim que E hoje tu fica 100% em casa, Dani, ou 100% com eles. 100% com eles. Mas tu, que a gente bem sabe, né? Você não conseguiu ficar só dona de casa, né? Conta aí o que tu aprontou nesse tempo em casa. Então, eu quando eu já parei de trabalhar, eu já queria fazer uma faculdade. Meu Deus, olha só. Psiquiatria, que eu gosto dessa área, comecei a estudar. E daí eu me envolvi com finanças. Bolsa de valores. Vou estudar Bolsa de Valores. Deu seguindo lá, isso foi em 2019, eu acho. Eu disse, não, mas eu preciso de um dinheiro para aportar, né? Porque eu não vou retirar dele. Eu tenho que fazer alguma coisa. Daí é onde surgiu, assim, em questão de uma semana, surgiu a Aconchego de Mesa, que é uma empresa de roupa de mesa. Né? Que é sua, 100% sua. 100% minha. Para quem não tinha um quadro na casa... ter uma empresa que faz tipo, decoração né? Para mesa. Eu acredito Meu Deus, Dani. Que Deus usa, às vezes, né, aquilo que a gente tem que ser tratado, que a gente precisa melhorar. Né? E eu vejo assim que o meu propósito foi mesmo para eu buscar a melhorar isso na minha casa e também para abençoar outras pessoas. Né? Eu abri com o intuito daquela questão da mesa posta, né, que foi em alta e foi em novembro de 2019 que eu iniciei. E em março de 2020 iniciou a quarentena. E daí, então, foi um período que, para mim, ali o ano passado, eu trabalhei muito, muito mesmo. Porque estava todo mundo em casa. Isso aí. Foi assim... E aí a pessoa queria ter um aconchego de algo mesa novo, em casa. Isso. Perfeito, gente. Olha o nome, aconchego de mesa. Isso mesmo. Meu Deus, foi Dani. assim, né? Fui usada, acho, por Deus e realmente eu fiz de coração para abençoar. Tu tá aportando na bolsa? Sim.
Daí agora, depois de um ano, assim, eu disse, não, vou começar, estou estudando a questão financeira, assim. E a nova Betina ou não? Não. Ainda não tá nesse nível. Não. A longo prazo, né? Porque eu não vou ter aposentadoria. Eu quero outros lados. É a longo prazo. A longo prazo. Tem que pensar assim. A longo prazo. Não, nada de se arriscar assim. É que essa parte aí, ela sempre fala, precisa ver tal coisa, fazer cursos. Tem até um casal de amigos nossos que dão curso sobre isso. Eles até moravam em Joinville, ele era médico, tudo, deixou de ser médico para só dar curso sobre isso. São bem legais. E só que eu não me identifico com essa área. Eu falava, não, vai à frente, eu te apoio, mas eu não consigo me envolver com isso, tá? Não, é muita coisa na minha cabeça. Conte com o meu aporte quando você tiver certeza um dia para aportar, né? E eu fiz a pós-graduação em finanças, né? Então eu já gostava dessa área, assim, que já louco. gosto, né? Que massa. Psiquiatria você Parou? Eu amo. Vamos ver. Psiquiatria é uma coisa engraçada, porque na minha pós também teve a matéria psiquiatria e nós dois fechamos com isso. Eu falei, nossa, se eu pudesse fazer a psiquiatria eu faria. Porque desde sempre, eu sempre fui muito de analisar as pessoas. Mas por que a pessoa está respondendo assim? Então, quando eu estudei um pouco de psiquiatria, só uma pincelada ali, nossa, me apaixonei. Se apaixonou. E aí, quando ela fez também, ela também gostou muito, assim. E a gente às vezes até conversando, que nem a gente, né, hoje ainda falando, a questão do corpo da pessoa, o formato fala um pouquinho da pessoa, sabe? Então a gente gosta dessa área também. Sim. Vocês super gostam da ideia. Eles acham que eles ficam analisando, mas eles só são lá do interior do Paraná e eles são reparadeiro. Do Rio Grande do Sul. Do interior do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Reparadeiro. Vocês gostam daquelas séries, por exemplo, eu e o Rafa, a gente gosta Light to Me, que, é uma boa indicação. Já assistiram ou não? Gente, nós temos 3 filhos e temos uma vida bem... Não, mas eles já assistiram Como Treinar Meu Dragão. Sim, entendeu? Galinha Pintadinha. Essas coisas eles são... Macha e Urso. Cara, a gente conhece tudo. Desenho do Netflix. Como é que é? Aquela aba Kids lá, eles zeraram. Quando será que sai a nova temporada do... Patrulha Canina, a gente conhece tudo. E aproveitando até que vocês falaram sobre finanças, né? Nós também temos uma indicação bem legal, né, para dar para vocês aí que estão assistindo. E é muito legal falar sobre isso, que vocês estudam, que vocês procuram, que é uma coisa que... Porque tem muita gente que passa por situações complicadas no casamento financeiramente. A gente sabe que o início é bem difícil, porque... O início, o meio e o final. Fim, né? Então... que a gente não sabe os imprevistos, às vezes está tudo certo, vem às vezes uma doença, enfim, alguma coisa assim. E nós temos uma parceira aqui, gente, que é uma excelente profissional também na área de finanças, né, que é a Paula Michalak. Então a gente vai deixar o arroba dela aqui também para vocês. E ela atua com o CPF. Isso que é legal, porque ela atua com a pessoa mesmo e não só com empresas. Então, ela consegue auxiliar com mentorias, enfim, você a se organizar e a ter aí um desenvolvimento nessa área que às vezes é um problema, né, gente? A gente percebe que em muitos casais bateu o problema financeiro, vem separação, vem briga, vem dormir em quarto separado e não consegue lidar com essa situação, né? E a gente tem, inclusive, uma parceira no quadro Casal em Comum, que é a Paula, que com certeza, né, amor? Se você procurar e estiver precisando dessa ajuda, chama ela que ela vai te ajudar. Até mesmo para você que quer investir também, saber como investir, no que investir, quanto investir, ela vai te ajudar nesse sentido, a você preparar a tua vida financeira para isso, para você não comprometer a tua renda, mas investir com segurança nas coisas certas e sem comprometer a tua renda, mas como a Dani pensando a longo prazo. A longo prazo. Chama ela aí que ela vai te ajudar online, cara. Tudo online ela vai te ajudar. Com certeza você vai sair do vermelho aí. Isso é legal. Sem agiota, que é o mais importante. Sem agiota, isso aí. E assim, agora a gente tá, né, explorando aí já quantos anos aí a gente tá falando de relacionamento? Quanto tempo juntos? Hoje, atualmente, no dia de hoje, agora? Vai fazer 24? 24 anos. Não pergunta a idade. Tá? Não, mas só sabemos que vem uma boda de prata aí. Uma boda de prata. Aí estourar um champanhe. É isso aí. Estourar um champanhe. Que legal. Eu tenho uma dúvida que me ocorreu, porque a tua mãe tá morando aqui? Sim. Você trouxe sua família embora?
Mas então, né? Quando o primeiro filho nasceu, aí ela se aposentou lá e veio pra cá. Veio pra cá Olha. morar, então faz mais de 15 anos que ela está aqui. Ah, cara, Prestou que legal. concurso, hoje é concursada da prefeitura, trabalha colega. muito, Olha, gosta, mas tá colega aqui. de trabalho Minha do meu colega de marido. trabalho. Que legal, E cara. a sua família ficou lá? Sim, minha família ficou toda lá. Só pra tu ter que viajar. É, porque meus pais já eram mais idosos, né? Minha mãe veio a falecer ano passado. Ano E- passado. Ano passado. E meu pai ainda está vivo lá, mas já é bem velhinho. Ele está com 80, vai fazer 83 anos esse ano. Nossa. Mas E com saúde, com né? saúde, nossa. Ele... Eu vejo, às vezes, pessoas de 60 anos que eu falo assim, meu pai tem 83 anos e dá um banho. Então, é bem... E as tuas irmãs moram lá? Você falou que Eu tem tenho uma duas? irmã que mora lá, na mesma cidade, e tenho uma irmã que mora em Dourados, no Mato Grosso. Nossa, que Nossa. coisa boa. Pra visitar os parentes do Eduardo tem que viajar pra cacete. É um pra cada não, canto. não dá pra, tipo assim, eu vou num dia e volto no outro. Já tem que se programar, Não. como a Dani uma vez comentou comigo, que já tem que aproveitar e ficar a semana já É, e fazer pelo menos tour. um final de semana inteiro, colocando mais uma sexta e uma segunda junto. Mas a senão parte boa é que vocês gostam de viajar, né? Gostamos. O casal que gosta de viajar, né? Isso que o Eduardo tá sempre na estrada. Sempre na estrada e eles gostam É. de viajar. E assim, os filhos acompanham essa ideia de viajar, eles também gostam, eles, tipo, vai a família toda faceira, assim, como é que é? Organizar uma viagem com 3. Olha, quando eles eram menores era mais fácil até. Agora tá complicando um pouco mais. Sério? É, porque o Gabi já tá numa idade assim, já não quer mais estar tão junto, tá na adolescência, né? Então pra ele, né? Prefiro É a ficar em fase do saco casa. cheio. É. E aí os pequenos meio que se estranham bastante dentro do carro, né? Porque um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra. Mas no final dá tudo certo. Mas gostam, eles Eles gostam. gostam. Vocês Eles não gostam se de tá- privam por conta das não, crianças. Não. a gente vai. A gente Cara, tenta e- envolver eles o máximo possível. Amarra eles. Tanto mano, que e a aí- gente está treinando lá em Florianópolis, a gente sempre leva um. Sempre vai junto. E ultimamente tem sido a Helena que tem ido junto e ela tem se destacado nos treinos, assim, que é uma coisa bem engraçada por certo ponto, para uma menina de 4 anos estar treinando Krav Maga, é meio estranho. Para mim é estranho, porque eu nunca vi uma criança tão Mas pequena. ela vai bem animada na viagem, cantando. Vai cantando, Ela treina é junto, evocadinha, ela ela é fica o evocadinha. treino junto, faz o treino todo junto, que eu acho incrível, porque eu falo, como é que tem tanta resistência para treinar tanto, né? É um personagemzinho, cara, a Helena. A Helena é um personagemzinho. E eu também tenho um irmão ali em Itapema, que mora em Itapema, daí é pertinho até. E tenho minha irmã, que faz 5 anos, que mora na Bahia, em Feira de Santana. Você tá Meu louco. Deus. Logo ali. Ou Ou seja, Então a gente só passeando, visitando parentes, assim, a gente tem vocês já bastante conseguem, local. tipo, ir de um lado pro outro. Conhece um pedaço do só Brasil nos já. parentes. Sim. Meu Deus. O maior legal. desafio que a gente teve foi visitar a irmã dela, inclusive, que foi. As crianças eram menores, né? De carro? De De avião. daí a gente- Ah, Mas menos aí mal, né? fazia troca de voo, eu descia. As conexões. As conexões, nossa, pra não Aí perder tem que nenhum se filho no preparar. meio. Daí ficar no aeroporto às vezes. Poxa, é E verdade. agora, corre assim, pra lá e corre pra cá. a pergunta que não quer calar, né? Com quase 25, então, né? De relacionamento. Isso, relacionamento. O que vocês, sei lá, fazem? Qual que é o ingrediente aí pra manter, assim, né? Em alta o amor, a Relacionamento cumplicidade, saudável. o relacionamento saudável, a parceria. Porque, poxa, são 3 filhos com muitos desafios, pelo que vocês falam, profissional, de sai daqui, vai ali. Agora a Dani com a empresa, né? Em casa e dando super certo. E qual que é o ingrediente disso? Porque são 24 anos, né? Tipo, juntos. Caraca, são quase 3 décadas daqui a pouco. Eu falo que pra mim é muito fácil, né? Porque eu olho pra ela assim, bonita desse jeito, com 3 filhos, né? Que lindo. Eu falo, pra mim é muito simples, não tem muito mistério, né? Pra ela já fica um pouco mais complicado, porque mulher já é mais sensível, que requer todo um cuidado, né? E o gaúcho velho vai ficando cada vez mais nego velho, cheio de nego velhice, É, bem por aí. sistemáticozinho. Mas eu falo assim, uma grande outra virada de chave que foi muito boa na nossa vida foi o curso que a gente fez da Larissa e do Lipão agora. 1 mais 1. 1 mais 1. 1 mais 1. Nossa, vocês fizeram esse curso? Não. Não. Gente, fácil. Eu esse sei curso. quanto é 1 mais 1. Não. Brincadeira de pão. Arrasta pra cima. Você não sabe, não, porque o curso é muito bom. Não, e é E isso interessante. depois de todos esses anos. Então, Depois de assim, todos esses o que anos. demonstra que vocês não se acomodam. Tipo, por mais Não. que vocês estão juntos e tá dando certo, mas vocês, mesmo depois de todos esses anos, vocês buscaram um curso para melhorar. Sempre, sempre.
É até interessante, assim, porque tem certos tabus que a gente tem, até religiosidade, coisa e tal, que você coloca algumas coisas, e quando a gente faz, cada vez que a gente faz um curso, por mais que sejam áreas diferentes, nossa, mas eu tinha um pensamento totalmente diferente. E você vê, se quebra aquele tabu e fala, nossa, agora eu consegue fluir as coisas. Muito louco isso. Foi muito bom. Teve várias situações que virou a chave. Uma delas foi que nem o Eduardo, ele, né, participa de um grupo de escoteiro há muitos anos. Começou que era, o Gabi era pequeno, você tinha bem dizer o Gabi, e eu falava, vai participar com ele, leva ele. E o Eduardo levou ele e gostou e ficou também. Na verdade, assim, eu fui escoteiro quando era criança, e aí eu sempre quis que o Gabi fosse, né? Eu falei, uma coisa legal para ele, acho que é bom para ele. E com 6 anos ele tinha, daí eu descobri um grupo escoteiro e fui lá, levei ele, né? Fiz a parte de pai, tô entregando ele aqui certinho. E o chefe Jones, tá, vai assistir nós, ele conversando comigo, você já foi militar, você já foi isso, já foi aquilo, você já foi escoteiro, foi me questionando, fazendo um monte de perguntas. Daí não sei se foi na primeira vez que eu levei ele, ou na segunda vez, ele já chegou e falou assim, o que você acha de ser chefe escoteiro? E eu falei, para mim foi uma quebra de tabu muito grande, porque eu nunca gostei de trabalhar com criança. Eu sempre detestei criança. Você não queria ter filho, Não né? queria ter filho. E aí tive um filho. Começar a trabalhar com criança, cara. Tá, beleza. Comecei e fui me envolvendo de um jeito que me apaixonei, sabe? E Hoje o Gabi nem tá mais, tu tá. tanto que hoje eu sou vice-presidente do grupo lá. E foi assim, foi para levar o Gabi, né? Levei o Gabi, tentar envolver ele em alguma coisa, acabei me envolvendo. Airsoft também, a gente joga Airsoft, foi para tentar envolver o Gabi em alguma coisa diferente, assim, um esporte mais radical, assim. Levei ele, hoje eu faço parte de um grupo de Airsoft. Falo, cara, tem coisa assim que você vai fazer seu papel de pai, que é estar junto com o seu filho, e você acaba se descobrindo em outras coisas. Isso, Olha só. e daí nesse tempo que eles iam, então o Yuri era pequeno, eu cuidava do Yuri, eles iam para acampamento. Aí depois, vou começar a participar também, para estar junto. Aí a Helena nasceu, deu também, vou ficar. E em 2019 eu disse, não, eu quero estar junto com ele, e comecei a participar no grupo de escoteiro, ajudar. Mas aí logo veio a quarentena, parou. E o ano passado a gente fez trabalhos diferentes. Então ele focou em alguns projetos e eu no outro. E isso, de certa forma, nos afastou um pouquinho. Então, e daí no curso ainda, eles falavam a questão da intimidade do casal. Tu tem que estar junto, tu tem que participar, buscar alguma coisa, né? E é onde esse ano a gente começou, não, vamos se alinhar de novo. E ali, pra mim, a ficha virou. Coisas assim que eu, não quero, né? Capaz que eu vou, acampar, né? Prefiro um hotel, alguma coisa. Então, eu cheguei a participar em alguns acampamentos esse ano e eu disse, amei, gosto. Então, assim, a questão do Mas acampar é bem mais barato. Não tanto, depende. Mas né? tá indo acampar onde, cara? Você tá louco? O que quer levar, né? Mas, assim, acho que a base do relacionamento é você buscar mesmo intimidade. Você não precisa, talvez, fazer a mesma coisa, mas você se envolver em algum projeto, um apoiar o outro, né? Acho que vocês entendem bem também nisso, né? A gente concorda muito de com isso. estar junto, de fazer parte. Isso cria uma intimidade, né? Então, Cria. dessa forma, assim, se a gente está junto... Então, tem coisas... Esse ano, né, a gente teve questões, assim... que eu tive que tratar de 24 anos atrás. Nossa. Entendeu? Que estavam ali, então a gente sempre vai ter alguma coisa para melhorar, né? Alguma raizinha que a gente tem que arrancar. Então a gente tem que estar buscando, tem que estar orando, lendo. E né? uma pergunta, o que motiva vocês a sempre estar buscando assim? Porque, assim, é uma decisão. Porque você também pode não querer buscar, né? Porque você tem que abrir mão de algumas coisas para poder buscar essa ajuda, né? Tem que estar com o coração, acho que bem aberto, bem humilde para entender que você sempre pode melhorar. Mas o que motiva vocês hoje a, assim, não desistir de melhorar e a buscar? O que vocês acham que é que motiva aí? Olha, depois de tantos anos de casado e tanta experiência de vida, assim, a gente começa a ver algumas coisas, assim, que, por exemplo, sabe aquele momento que você tem um dia, assim, que acontece tudo errado, e aí você começa a pensar assim,
Antigamente eu pensaria assim, poxa, levantei com o pé esquerdo, sou azarado mesmo. Hoje eu já penso, peraí, está acontecendo tudo isso daqui, o que Deus está querendo me mostrar com isso? Você tem que pegar essa situação, colocar para Deus e dizer, peraí, me mostra o que você quer de mim, né? Porque não é normal isso daqui. E quando acontece no relacionamento é a mesma coisa. Começa a acontecer um monte de coisa assim, aí a gente se olha já e... Peraí, mas o que está acontecendo? O que Deus está querendo da gente nesse momento? Porque a gente só tem um crescimento quando você passa pela batalha. Se você não passar pelas lutas e batalhas, você não cresce. Né? Assim como você pode esmorecer. Então você tem duas alternativas. Ou você segue em frente e cresce, ou você desiste. Então a gente procura não desistir. Até o final do vô falava, né? Do outono ele vem, né? Para o inverno, para derrubar as folhas secas. Então às vezes precisa, num relacionamento a gente precisa ter esse tempo, né? Saber. E a questão assim, eu penso, acho que tudo que a gente fizer tem que fazer o melhor para Deus. Seja trabalhar, seja em casa, qualquer detalhe, servir, né? Servir uma visita, uma pessoa, tem que ser o melhor para Deus. E eu acredito que a gente aqui é só uma passagem, né? Vai vir a vida eterna lá, a gente vai ter alegrias, mas a gente quer também viver um pedacinho, né? Porque Deus é o Deus de tudo, né? Sim. Ele é o nosso Pai, né? Então a gente pode usufruir, pode viver, ter uma vida bem, feliz, né? Vai passar por dificuldades, mas vai ter alegria, vai ter esperança. E a gente tem que viver, cara, uma vida abundante, uma vida plena. mesmo. Eu acho que isso também faz parte do propósito de Deus para os seus filhos, né? Isso Por mais que a gente vai passar por dificuldades e tribulações, a gente tem que Deus seria isso também, que a gente só deixaria a gente só sofrendo aqui, não. A gente vai ter alegrias e nele as alegrias são muito especiais, marcantes, elas não são passageiras. Elas realmente criam marcas eternas na gente, nesses momentos felizes, e a gente acaba preferindo viver esses momentos do que momentos passageiros. A gente aprende a valorizar esses momentos, né? De estar junto, no caso vocês têm filhos, de estar vocês juntos fazendo algo, ou fazendo algo por eles, para eles também, né? Eu acho que essas pequenas alegrias, elas marcam para a eternidade, assim. E essa que é a diferença. A gente tem Cristo, a gente sabe que isso é mais importante que qualquer outra alegria passageira, né? Isso, e é na simplicidade, né, das coisas. E uma coisa que eu vejo assim que eu tenho que honrar a Daniela é porque ela é muito parceira, né? Eu tenho um projeto que eu toco com uma sócia e chama FOP, né? Escola Pré-Militar. E a gente vai acampar, faz um monte de atividades, assim, no final de semana. Na chuva, no frio, no barro, na lama. E o último acampamento, nossa, tava frio pra caramba, deu temperatura negativa. Meu Deus. E não teria necessidade dela estar lá se expondo, né? Não podia mesmo. Estar em casa, e ela tava lá comigo, dormiu na barraca lá, quase congelou de frio junto comigo lá, mas estava junto. Então eu vejo assim, essa parceria, nossa, isso faz muita diferença. Muito louco isso. Que Eles parecem ser bem alinhados, né, Luana? São, mas a gente podia testar, né? Eu não sei, não. O que nós vamos testar? Eu acho que tá tudo muito bonito. Tipo assim, acho que tá tipo assim, nossa. Só love. Né? Ai, porque, né? Não sei o quê. Ai, tá bom com esse casal. O pessoal já tá tipo, tá bom com esse casal. Eu acho que... Vamos ver, gente. Vamos testar? Vamos ver, não, mas testar. É que na verdade assim, vocês só pegaram até agora a parte boa, né? Agora... Mas vocês não perguntaram por que a gente tá fazendo Krav Maga, né? Defesa Porque eu entrei na... Pode se defender. Em caso, couro come. Gente, nós vamos para um quadro agora que se chama Se Eu Fosse Você. E se eu fosse você, tem esse nome e a gente gosta de usar esse trocadilho para falar que se eu fosse você, eu procurava o Dr. Tiago Ferreira Luiz para dar um trato no teu sorriso, para deixar que você com o sorriso alinhado, com a mordida alinhada e principalmente com aquele sorriso limpo, saudável, tá? Procura o Dr. Tiago Ferreira Luiz, o número 1 de Joinville. Se você precisar colocar um aparelho, ele vai colocar. Se precisar implantar, vai implantar. E se precisar restaurar algum dente, Dr. Tiago Ferreira Luiz. Chama ele aqui e já marca uma consulta, beleza? Vamos lá, a Luana vai explicar para vocês como funciona esse quadro. Então, gente, o negócio é o seguinte. Aqui dentro dessa caixinha tem algumas situações descritas. Como a gente está sendo assistido e ouvido, vocês precisam pegar e ler, né, em voz alta a situação, só que vocês vão responder o que o outro faria naquela situação. Então, assim, tem que se segurar, porque a vontade de falar o que eu faria vai ser maior. Mas aí você vai ter que dizer, tipo assim, o que ele faria se isso acontecesse?
E aí, detalhe, o outro pode concordar ou não. Porque, afinal, né? Vocês que lutem aí, né? Então, quem que quer começar? As damas primeiro, né? Ah! Sempre. Vou até tomar um chimarrão agora. Ai, meu Deus, quero só ver esse Qual é a alinhamento. situação? Ó? Ela Dani. O que ele faria se cortasse a frente dele no trânsito? O que ele faz? Hoje o motorista é ele, né? Abençoa. De verdade? Depende. Se for uma fechada muito, assim, se eu tiver com as crianças no carro, com certeza eu abençoo. Falo, Deus te abençoe, meu filho. Te ensine a dirigir. Às vezes ele começa a falar e eu digo, as crianças. Só Cuidado. sinto aquela cutucada na perna, assim. Porque replicam tudo, né? Não dá sim, pra dar sim. margem. Não né? dá pra dar mais. Mas se tu estiver sozinho. Se eu estiver sozinho, normalmente também. Eu vou abençoar a pessoa, porque não... Se eu falar um palavrão, aí eu vou ficar muito alterado, então eu prefiro não me alterar, não... Eu já... A pessoa passa, só... Às vezes acontece situações, a pessoa buzina por nada, eu olho para a pessoa, o que houve? Qual que foi o motivo da buzina? Entendeu? Mas eu procuro ser mais tranquilo no trânsito, porque eu já fui, a gente já teve um caso, um tempo atrás, uma situação bem chata, assim, no trânsito, e eu fui lá tirar satisfação com a pessoa, e graças a Deus terminou tudo bem, porque era para ter acontecido uma tragédia. Meu Deus. Então, hoje, depois daquela situação que aconteceu, eu falei, não, nunca mais, vamos se acalmar, vamos segurar Olha, as é de pontas. Deus. Fala mais, irmão. Não, foi uma situação, assim, o cara veio com o farol apagado, tudo, e eu não vi, realmente eu não vi, eu mudei de pista, no que eu mudei de pista, ele passou buzinando e xingando, só que ele não contava que ia parar o trânsito pra frente. E quando parou o trânsito pra frente, eu parei o carro atrás, puxei o freio de mão, desci do carro e fui lá, bati no A Dani vidrinho tava dele, junto, sim, bati no vidrinho dele e fiz assim pra ele, baixa o vidro, querido. Ele baixou o vidro e falei, por que você buzinou? Ah, porque você trocou de... Querido, você estava com o farol apagado à noite, estava em alta velocidade, eu já vi que a sua placa não é daqui, você está todo errado. E você vem querer arrumar confusão aqui na cidade? Aí ele foi querer descer do carro, eu coloquei a perna na porta, não deixei ele descer. Falei, ó, se acalma, entra no carro, ó, vai bem quietinho, esse é um conselho que eu posso te dar, vai bem quietinho embora. Aí ele ficou dentro do carro, eu voltei, quando eu voltei dentro do carro, eu tremia, né, de nervoso, né? Mas passou, eu falei, não, nunca mais, podia ter acontecido uma tragédia, né? Não, mas o Eduardo é muito prático em tudo. E o trânsito, ele é muito bom motorista, né? E só que daí ele fala, tem que ser mulher, ou tem que ser isso. Então, olha os meninos atrás, olha o exemplo. Sim. Eles soltam, ó, cuidado. É que acontece O situações, eu falo, tem que ser joinvilense. O trânsito tira do sério, mas Eu aí vou... dá pra controlar. Um dia, se eu não pretendo fazer isso de novo, né? Descer do carro e lá tirar a satisfação. Eu falei pra você fala mais, porque essa criatura fez exatamente isso. Só que eu pensei que uma coisa boa de chegar e bater no vidro é falar assim, se prepare que a multa vai chegar, tá? Sou agente de trânsito e isso não vai passar assim. Só pro cara ficar uns 15 dias esperando a multa chegar, pensando, Não, mas mano, assim- pelo que será que vai vir a multa? Aí ele- Direção perigosa. Aí ele é mesmo, ele 500. tirar funcional do... Estou te enquadrando Mas agora. olha, essa pergunta é polêmica, tá? E a gente sempre coloca ali, porque assim... Geralmente, né, amor? O negócio não é tão passivo. Então, é importante, assim, a gente falar sobre isso. Mas quem se irrita no trânsito geralmente dirige bem, tá? Pega um aí, Eduardo. Se defendendo já ali. Não, quem se irrita no trânsito é porque dirige Ei, bem. quer brigar eu e você aqui? Quem, Vamos- quem dirige mal não se irrita porque pensa, eu essa- também faço isso. Essa é bem, Fran. A casa está bagunçada e suja, porém os dois estão cansados. O que ele ou ela decidiria fazer? Conhecendo a Dani. A Dani, ela vai dizer, não, vamos deixar para depois a gente arruma, depois a gente vê. Seria bem ela. É isso? mesmo. Uhum. Tem um Se eu estiver descansar. muito cansada. Mas aí eu sei que ele gosta tudo limpo, arrumado. Vamos lá. Tipo, vamos deixar pra depois. Quando vê, já estamos lá, né? Arrumando. Vocês sabem quais são as linguagens do amor de vocês? A gente não consegue. Sim. Sim. Eu tô o quê? Tivinha? Atos de serviço. É? Também, não, mas eu sou mais presentes e toque físico. Olha só, É. que coisinho. Eu gosto de presente também. E tu, Leandro? Tempo de qualidade.
Tempo de qualidade. Então podemos estar junto arrumando a casa, mas aquele tempo bom. É engraçado porque mulher fala assim, né? Não sei se a sua é assim, mas a minha a noite começa de manhã, né? Os bons entendedores entenderão. Fogão a lenha. É, exatamente. E daí ela fala, você tem que vir, coisa e tal, e fala isso, e fala aquilo, daí às vezes passa o dia inteiro, você faz uma coisa e ajuda ali, aí chega no final da tarde, você manda pra aquele lugar, né? Porque aconteceu alguma situação, você fala, putz, caguei tudo. Botei tudo a perder. Botei tudo a o perder. dia inteiro e... Botei tudo a perder. É complicado, meus queridos. É complicado. Pega outra aí, Dani. Vamos lá. O que será que virá agora? Sim. Os filhos fazem birra no supermercado. O que ele faria? Já aconteceu ou não? Raro. Se foi uma vez, né? Cada um. Não, a Helena nem. Mas, A Helena assim, pega o seu Eduardo próprio carrinho e bem faz as autoritário. Ele fala, dá um puxãozinho na orelha e diz, se aquieta aí, senta, que em casa a gente conversa. E aí isso basta. Sim. É difícil, basta. Eles conhecem o pai que tem. Só precisa olhar pra eles. A Helena não faz birra, não. Ela vai com o próprio cartão de crédito no mercado, com seu carrinho, faz suas próprias compras. Ela é muito independente, aquela guriazinha. Pega outra e Duda. Estão super alinhadinhos. Não, então. você tá louco. Não conseguimos bonito. caçar uma treta. Quase Tão- nós brigamos aqui. Não conseguimos fazer uma Nós vamos briga. brigar aqui nesse negócio. Vocês combinaram uma noite romântica. Porém, seu parceiro está com dor de cabeça. O que ela faria? Ela ou ele? Não, o que Eu. ela faria? O que ela É. faria? Se ela tá com dor de cabeça, ela vai me dizer assim, eu tô com dor de cabeça, vou tomar um remédio, mas aqui um pouquinho eu já tô bem. Se fosse você que tivesse com dor de cabeça e tivesse a noite romântica. Que dor de cabeça? Ei, amor, tá explicado, amor. Eles têm 3 filhos, Eu porque, né? vou falar uma coisa pra vocês, assim, a Dani sempre achava incrível um negócio, assim, podia estar, assim, desde Covid, podia estar mal qualquer coisa, pode estar morrendo na cama, assim. Se ela vem, assim, passa a mão em mim, mas é na hora, mano, já tô... Ela, como é que você fica Curado, bom tão curado. rápido? Não, o Forte Viron. Alô, grandes marcas de Forte Viron, Dorflex, essas coisas. Tá na hora de divulgar aqui. Esse é o teu momento de brilhar nessa pergunta aqui. Brilha aí, Podia estar falando de vocês agora. Falei de graça, né? Falou de graça. Nada a ver. Edita e tira. Pega mais um, pegar a última de cada aí. É verdade, né? Pô, essa perguntinha aí agora A Priscila Dornelles, se quiser, agora esse momento também. Esse momento, né? O que ele faria se você caísse um tombo na frente dele? Se eu cair, o que ele faria? O que ele faria? Já aconteceu ou ele não? dá risada, mas vai me ajudar. Vai me ajudar. O que ele faz primeiro? Acho que dá risada. Tira uma palha. Eu com certeza também. Eu ia começar dando risada. Eu ia catar dando risada. Depende do Mas tombo. assim, Se eu uma ver... pergunta, já aconteceu? Lembro, assim. Não é estabanada, meu Deus do céu. Glória a Deus pela vida já dela. Não sei se eu dar risada, eu me escondo, que eu tenho um pouco de vergonha alheia quando cai na minha frente. Fingir que não me conhece. É, passa assim, meu Deus, Rafael. tá bem, moça? É capaz dele falar assim, tenha mais cuidado, olha pra onde eu ando. Se alinhe. Se alinhe. Tem direito, a mulher. Cara, a Luana já caiu já, né? Algumas Já, vezes. várias. Mas ela é muito boa em derrubar as coisas nos lugares, cara. É, a gente vai na van e o Rafa vai, tipo assim, ó. Vai cercando. Ela falou, vamos lá ver uns copos, umas taças. Eu falo, não O precisa. Rafael, ele sai precisando de uma massagem, porque ele fica Tensão, tenso. assim. A bolsa Ele dela fala assim, ó, eu nós pego a não bolsa dela e eu temos carrego. dinheiro Porque pra senão pagar é um o giro. estrago. E eu já Nossa. derrubei uma grade inteirinha no condo de long neck, sabe? Aí o Rafael falou bem assim, meu Deus, eu não posso descuidar de você, Luana. Não, a gente e aí nem eu bebe, falei não bem sei o que a gente tava daí fazendo veio, lá. eu falei, meu Deus, agora a gente vai ter que pagar, né? Aí o moço veio tão querido, né? Eu falei assim, ai, moço meu, me desculpa, eu não vi. Daí ele falou assim, não tem problema, não se preocupe. Daí eu falei assim, meu Deus, dessa eu passei. Daí, enfim, né? Mas eu tenho medão mesmo. Pega a última aí, Duda. Que medo. Tem lá. Essa vai dar boa, essa vai dar boa. É o tamanho do texto. Seu filho ganha uma advertência na escola porque foi desobediente. Qual atitude seu parceiro tomaria? Ah, Daniela ia sentar. Primeiro ele ia conversar comigo. Né? O que nós vamos fazer? Tem que conversar com ele. E aí a gente ia conversar. Ela ia conversar com ele assim. Tá, já aconteceu ou não? Já, algumas vezes assim. Aconteceu uma vez, né, no Sesc. Com qual? Né? É, Deles. Com o Gabi. Com o Gabi. Gabi Mas foi uma coisa bem.
Que nem foi Leve, desculpa dele, assim. Não, E foi eu já eles... vou conversar com ele dizendo, ó, pega leve, eu conheço ele, É. vamos entender. A mãe é advogada, né? Ela já vem, não, aconteceu tal coisa, mas... Não deve ter Vamos sido dar um bem motivo, assim, não deve ter vamos sido ver, bem É. assim. Entendeu o porquê. E realmente foi um mal entendido, tudo. Eu, assim, olhando para os gurizinhos lá, eu acho eles bem sossegadinhos, não Nossa. consigo imaginar. Aquele dia que a gente foi lá tomar café, meu Deus. Sentar A Helena na mesmo é uma mesa. princesinha. O Yuri realmente ele é mais agitado que os dois, né? Ele é- tipo, a agitação dele é dos três juntos. Dos Num três só, juntos. concentrado Mas num só. ele é muito, eu já falo empreendedor. Mãe, esse bolo tá ótimo, vamos fazer para vender. Só que, Ah, pô, meu Deus! Mãe, só que vamos ele é fazer- muito educado, ele- cara, Ele, assim. ele é bem, porque o problema tem é quando uma a criança é visão- agitada e mal Ele educada. quer aí não dá. vender. Ele Viu? tem uma visão assim, além do alcance, assim, ele bem. Cada um tem a sua personalidade, E é muito o louco. seu jeito. Os três são né? joinvilenses, criados pelo mesmo pai e pela Sim. mesma mãe dentro do mesmo apartamento. Então, Não tem. E a Helena tem todo um jeitinho, não sei se é isso mesmo, mas parece amiga que nem artista. da Luana. Ela é muito expressiva Artista. e decidida. Ela põe as roupas dela, ela escolhe. Não tem. E faz muito jeito. balé. E, Ela nossa, fala, né? ela Sempre que ela gosta. encontra, ela é bailarina. Né? É. Ela fala, eu vou ser... Um dia ela vai ser policial, um dia ela vai ser bombeiro, mas eu vou ser bombeira e bailarina. Eu vou ser policial e bailarina. Tá E na- bailarina. Se ela quiser ser bailarina, ela tá na cidade certa. É. Melhor Então lugar. vamos lá, gente. Podem guardar aqui, então, que dessa vocês passaram. Ufa, Ah, que bom. né, amor? Se deram bem. Foram aprovados. Também, né? 24 anos aí. 24, não é. Daí Vocês não são iam bem me- alinhadinhos. Não iam me passar essa vergonha toda. É, a gente já vai dar sequência, já vai emendar o nosso... Onde é que você vai? Vou só confirmar o tempo. Porque... Vou te dar uma dica, tá? Quando vocês forem ter filhos, assista tudo, do começo ao fim. Assistiu o quê? Tu não precisa assistir, ficar olhando pra tua mulher tendo parto, mas assista o neném vindo ao mundo. Os meus 3 filhos eu vi. Não quero falar sobre E- isso. Não, peraí. Vamos voltar que eu tenho que estar presente. Eu não quero falar sobre isso. Porque você precisa falar isso pra ele. Porque Eu ele não não tá quero querendo. falar sobre isso. Mas vamos lá. Quanto tempo peraí. que eu Cara, é a tenho? melhor coisa do mundo, cara. Não, tem bem coisa bem melhor. Não. Passou Ô, o tempo, não? Não, peraí. Já passou o tempo. Não passou. Ei, eu vou falar assim, ó, pra ele. E você não já tem assistiu... porquê. Vamos Vou falar. Não tem falar. como. Segue, Pode ser que segue, tenha uma segue pergunta depois. ali, ele vai É, poder responder sobre isso. Ah, ele vai achar uma brecha. E nós vamos agora para o nosso quadro, que é o Perguntas Incomuns de Casal, que a criatividade impera aqui. E esse aqui é o momento onde vocês vão entrevistar um ao outro. Vocês vão pegar um papel e vão perguntar para o outro, tá? Agora é hora de brilhar. É o tipo podcast do Dudu e da Dani. Assim. Isso aí, quero só ver, Nossa, hein? tem um papel tão pequenininho aqui. É amigo secreto, isso aí. Ó, você tá bem Meu dobradinho. amigo secreto. O que é o amor? Ah, já começamos bem, lá. Oh, aí, ó, bate aqui. Que é o amor, Dani. Deus é amor. Eu acho que Deus acima de tudo e Deus à frente, acho que ele supre todas as coisas. Então a gente fazendo o melhor para ele, a gente vai conseguir fazer melhor ao próximo, principalmente ao cônjuge e à família. Ele é a essência do que é, né? Ele é a essência, isso mesmo. Pega um e pergunta pro Dani, pro Duda agora, Dani. O Rafael tá numa troca de Duda e Dani. Ah, Olha, mas é assim Dani mesmo. Duda, é. Dani e Duda. Mas é comum, quando é que a gente vai, geralmente o pessoal fala assim, o Dani e a Duda. Eu falo, não, é eu o faço contrário, isso, pessoal. faço isso. É isso. Qual foi a nossa maior dificuldade no casamento? É, deve ter tido alguma, gente. Não é possível. Não. Dia a dia. Ouça bem, agora, aqui. Vocês estavam esperando por esse momento, Aí, agora ó, nós vamos galera, saber. vamos lá, Agora hein? ferrou, porque foram tantos. Maior dificuldade, nossa, essa pergunta é difícil. Pode ser uma das maiores, se você não quiser Uma das elencar qual foi a maior. maiores dificuldades, eu acho que foi ela me convencer a ter o segundo filho. Essa foi uma das maiores dificuldades. Que Voando. levou anos para 9 conseguir anos. isso. E eu não queria. E até que eu fiquei querendo. Essa foi uma das maiores dificuldades no nosso casamento. Assim. Nossa, eu posso Foi. imaginar. Tanto que, depois do segundo filho, aí quando ela engravidou da Helena, que ela foi me contar, ela ainda trabalhava fora, ela me chamou para almoçar com ela, precisava conversar. E eu, nossa, cara,
Mulher só tem um motivo porque precisa conversar. 2, aliás, né? Ou tá grávida, ou que é o divórcio, né? A gente sentou Nossa, que no perigo. restaurante, coisa e tal, Isso aí eu almoçando. não sabia não, hein? Tenso, né? Dela, preciso te contar uma coisa. Eu, meu Deus. E eu já tinha ido no médico, feito exame, e ele fez ultrassom já, daí já era pelo menos um, né? Eu sabia que era um. Aí que eu fui falar pra ele. Ela vem me falar, eu tô grávida. E eu fiquei, só fiquei esperando o que ela ia falar depois disso, né? Você não tem nada pra falar? Eu falei, que maravilha! Foi assim uma reação que eu não esperava. Você falou, eu tava até com também, medo de aí você falar pra ela- A Dani foi com medo. Sim, ela achou que eu ia ficar, né? E eu já saí contando pra todo mundo. É, nós tínhamos um grupo de amigos, ele chegou lá já. Pessoal, tem uma novidade pra falar. A saideira. E, Ficou e todo eu mundo- toda ali, né? Sem contar pra ninguém. E um dia Estamos antes daí, grávidas. eu fui no médico, vi que tava grávida, e eu fazia zumba, e o médico disse, não, Dani, tu não vai poder agora, no início, dar uma pausa na zumba. Só que à noite eu ia ter zumba e tinha convidado uma amiga. E eu lembro até hoje que ela comenta, assim, que eu fui fazer mal e mal pulava, mas não queria nem contar pra ela, né? Foi uma coisa, assim, que eu fiquei com medo, receio. A saideirinha. A Helena é a saideira. Saideira, é. Ô Dani, você lembra qual foi o momento mais... Você acha que foi esse ou você lembra de algum que foi tenso, foi barra? Ou Eu de mais acho que algum, né? o início do nosso relacionamento ali quando a gente decidiu, ou agora a gente toma jeito, ou a gente separa. E a gente já vinha de um relacionamento, a gente não teve uma fase de namoro, não teve aquela sabedoria, né? Que a gente hoje, né, já conhece. Então a gente passou por muitas coisas mesmo, como eu falava, dividia o apartamento e então acho que foi difícil ali, que e a gente terminava, voltava. Só que a gente em todas as brigas nesses anos, a gente nunca foi de dormir no sofá, nunca. Isso foi uma coisa Graças a Deus, sempre que no caso nossa. só foi uma desgraça. Nunca, assim, mas a gente já dormia abrigado, ficava uma semana sem se falar, alguma coisa assim, já ocorreu. Mas a gente era junto, né? Era um casal, mas mais difícil acho que foi ali. O Entendi. início, né? O início. O início ali, os anos ali que Entendi. foi. Pega um e pergunta pro Duda agora, Dani. Falando sobre isso que a Dani falou, é muito louco. As coisas acontecem do jeito que tem que acontecer, cara. Sabe? Às vezes não é tão organizado quanto as pessoas. Às vezes os pais, provavelmente, da gente projetam que meu filho vai namorar, ele vai noivar, vão preparar um casamento, vão estar formados na sua profissão, papapá. As coisas não acontecem, às vezes, conforme o padrão, a lógica que a gente Da considera. sociedade também. Ou que a gente considera que seria positivo. Não porque poderia ser maravilhoso se fosse assim mesmo. Né? Deve ser maravilhoso para quem conseguiu. Mas isso não quer dizer que porque as coisas começaram Errado. meio no improviso, que vocês precisam viver improvisando. Vocês podem fazer como eles fizeram. Buscar ajuda, se fortalecer, buscar algo que possa dar base, estrutura para o relacionamento. Não é porque começou errado que precisa seguir errado. Ou começou errado, não. Começou estranho, meio torto, que precisa seguir torto pro resto da vida. Porque vai descambar. Então, não importa como o teu relacionamento começou, cara. Olha, os caras estão 24 anos aí. Segundo eles, foi barra o começo. Não foi uma coisa muito, sabe, como padrão Globo de qualidade. Mas decidiram acertar, né? E, É, e na a gente verdade- busca acertar, né? Até hoje. Exatamente, eu ia até falar. Não é que assim, decidiram lá no passado acertar e. O jogo tá ganho. Não. Todo dia, Isso né? é uma decisão diária, porque as confrontações vêm dia a dia. A TPM tem todo mês, né? Não desmerecendo, mas assim, a mulher mesmo, ela muda de humor diversas vezes durante o dia. Então, às vezes ela tá na cozinha, tá um love ali, você tá ali, passando a mão, coisa e tal, ela tá sorrindo pra você, você vai lá, volta, dela já tá te olhando atravessado, você fala, peraí, onde é que foi aquela mulher que tava aqui? É o inverno de Joinville, né? E aí, aquela coisa de você estar sempre colocando pra Deus. Né? Uma coisa que eu tenho aprendido ao longo dos anos, assim, a gente briga, continua a brigar, não é... não sai no soco, na porrada, né? Mas, às vezes, tem discussões, tem diferenças de opiniões, e que eu sempre falo pra ela assim, já orou sobre isso? Vamos orar sobre isso? Nem que seja cada um A individual. Ana fala assim, eu vou orar por você. Aquela acusadora, espírito acusador. Então, eu tenho aprendido muito a colocar sempre as coisas pra Deus, e pedir de Deus a resposta, né? Não querer fazer pela própria força. Muitas situações na Pela vida paixão, né? acontecem coisas assim, daí você fica, mas por que está acontecendo isso? Aí você para, lembra?
Até é engraçado porque eu gosto de falar para as pessoas assim, o pessoal fala, mas você já está há tantos anos no mercado, é fácil, né? Para você como vendedor, eu falo assim, cara, mas quem vende não sou eu, quem vende é Deus para mim. Porque é incrível. De manhã eu tô saindo de carro, eu lembro de colocar, fazer oração e às vezes eu tô subindo a serra e tô orando. E falo, Deus, prepara, vai na frente, se for para ser, que seja, se não for, né, dá livramento. E às vezes acontece uns negócios assim que eu falo, só olha e fala, obrigado Deus, porque foi ele, não tem outra explicação. Mas Que vamos louco, perfeito. Essa é tão romântica. Pergunta então, né? Se soubesses que o mundo acabaria amanhã, o que faríamos hoje? Já Ela dá, deu já. uma dica. Ela deu uma dica antes. Já passamos do horário, eu acho que já dá. Sei que horário você está assistindo isso aqui, mas é o horário que nós estamos gravando. Vamos lá, tem que nós responder, faríamos, Eduardo. Você responde. Que Vai lá, Teríamos- você faria? Nós teríamos uma noite romântica. Ai, que lindo. É como os adultos falam agora. Que é como os adultos falam. É, os adultos falam assim. Pega uma aí, Eduardo. O que nos motiva a viver? Eu acredito que Deus, né? A esperança da vida eterna. E eu acho que fazer melhor a cada dia, né? Pro seu irmão, pros outros. Eu acho que isso nos motiva, né? Cada dia levantar e saber que a gente tem uma família, que a gente sempre pode melhorar, buscar fazer o melhor. Acho que essa é a motivação que a gente busca. É aquilo que a gente estava conversando antes. Por exemplo, tem tantos projetos rodando, né? Tem escoteiro, tem FOP, tem Krav Maga, tem... E eu sempre coloco para Deus assim, mas se tu me colocou ali é porque algum propósito tem. Eu tenho uns amigos de uma determinada loja que a Dani até fala, você passa muito tempo lá, coisa e tal, você sempre está comprando alguma coisa lá. Mas é assim, nenhum deles é cristão. E eu me coloco na brecha por eles, não é chegando lá impondo as coisas, como antigamente o Eduardo legalista fazia. Não, você tem que fazer isso, porque senão Tu você vai pro inferno, vai hein? queimar no mármore do inferno. Não, hoje eu tento pelo exemplo, sabe? Falando as coisas de uma maneira diferente. Muitas vezes eles me questionam, tá, mas me chamam de gaúcho, né? Tá, gaúcho, mas por que desse jeito? Eu falo, porque tá na Bíblia, porque Deus instruiu assim. É muito mais fácil. Então tem certas atitudes que às vezes eu vejo assim que eles vão, daí eles pensam e contornam aquilo, devagarinho eu vejo que a semente vai germinando, sabe? Então eu vejo que tudo tem um propósito na vida. Claro. E eu entendo a experiência, assim, já teve feriadão, que a gente ficou em casa. Vamos ficar em casa, vamos descansar, vamos olhar TV. Gente, eu ficava mais cansada, a gente se cansava mais. Então, às vezes, o descansar é uma mudança de atividade. Então, assim, acho que o que motiva mesmo é a gente viver, aproveitar. Estar em atividade, né, cara? Isso, fazer Estar o ativo. melhor, né? Acontece muito isso aqui em casa, né, amor? Porque às vezes aconteceu quando eu operei, né? Recentemente. E aí eu tive que ficar 15 dias, né? Em casa, cuidando, enfim, De e tudo molho, mais. né? E aí era muito estranho, porque a gente às vezes reclama da correria. Por exemplo, Do ativismo, é né? um casal todo dia, um entrevistado todo dia, GP, tipo assim, né? E vai pra cá e vai pra lá. E a gente sempre tá com pessoas e a gente não tem tempo. E aí, tipo, uns dias antes, a gente tava conversando sobre isso. Meu Deus, a gente tá sem tempo, porque tá uma correria. Aí veio a cirurgia. E aí veio um momento de, né? Não podia receber muita gente por conta de também estar com a imunidade baixa. E agora a pandemia, tudo. E aí, tipo, a gente ficou, de fato, assim, eu mesmo, sem nenhuma atividade. E aí eu falei pra ele, eu falei, nossa, que saudade da nossa semana corrida. Porque dá saudade de... Sabe o que eu fazia? Eu fazia videochamada. Nossa. A pessoa me mandava uma mensagem assim, oi, Lu, tá tudo bem? Eu falava, oi, vou fazer uma videochamada. Da necessidade de, tipo, compartilhar relacionamento. E aí, você falando isso, meu, Dani, eu não tinha parado pra pensar. Mas às vezes você descansar não é só dormir. Descansar é fazer coisas que não estão, talvez, na tua rotina, né? Isso. Tipo, mudar, como vocês... Poxa, ontem estavam em Florianópolis, fazendo um treinamento de cravo. Cravo Maga. Cravo é ótimo. Cravo? Maga. Cravo, corta lá. Cravo Maga. Não, é legal É manter. legal. Vou deixar, que eu achei legal. Eu trocando as palavras. Então, pensa que legal. Isso era o quê? Quarta-feira ontem. Então, muito verdade isso. E até uma coisa que eu até falei pra Daniela, assim,
se a gente chegou muito tarde ontem, né? Eu poderia ter ficado dormindo de manhã para compensar esse tempo. Não, eu levantei cedo, fui pra academia, tudo, e eu falei pra ela, nossa, eu tô super bem. Eu acho que se eu tivesse dormido, nossa, eu estaria quebrado, estaria me doendo tudo, né? Porque a idade também já não ajuda tanto, né? Mas, às vezes, o ativismo é bom, sabe? Porque você se envolve com diversas pessoas. Não, e assim, se eu não sei da história de vocês mais de perto, a gente não sabe, agora a galera vai saber, né? Mas nunca que dá pra dizer que vocês têm 3 filhos e, meu Deus, parecem 2 jovens São muito, é. que acabaram de se Eu lembro quando eu conhecer. conheci vocês falaram a primeira vez do fato de vocês ter 3 filhos, eu falei, não pode ser. Eu já devo ter falado com o Eduardo sobre isso. Eu falei, você é minha meta de vida, cara. Rafael Eu sempre fala. Porque E a quero Dani chegar é na minha, tua meu idade Deus. que nem você, eu só preciso começar, né? Mas eu vou dizer uma coisa pra ti assim, ó, eu já tive período de sedentarismo na minha vida. Mas, cara, foi a pior parte da minha vida. Porque você vê assim, quanto tempo você perde. Você tem 24 horas num dia e aí você não usa essas 24 horas de uma forma boa, você depois lá no futuro você vai dizer, nossa, eu poderia ter aproveitado muito melhor. E hoje eu vejo assim, eu falo para meus filhos, falo, cara, você tem tanto tempo, para que ficar jogando? Você pode sair andar de bicicleta, Tempo, energia. pode ir para uma academia, pode estudar, pode ler, pode fazer um monte de coisa durante o dia. O dia é muito, muito longo. É o que a gente falou, essa semana, nossa, parece que foi um mês a semana, né? Tanta coisa que a gente fez essa semana. Então, é bem por aí. E o que você falou ali, precisa conversar, fazer videochamada, eu lembrei que eu pego muito no pé das minhas irmãs. Isso é pra vocês, hein? Que não me ligam, né? Eu falo, se não sou eu ligar, elas não me ligam, né? Só se tiver algum problema na família, elas me ligam. Mas eu tenho muito essa necessidade. Depois que eu perdi minha mãe, eu percebi que as pessoas, de uma hora para outra, elas podem não estar mais aqui. E eu tenho essa necessidade, pego e ligo para minhas irmãs, pego e ligo para meu pai. E vou, me incomodo mesmo. Fala comigo, precisa falar comigo. Se relacionar. Exatamente. Dani, pega. Você que fez a última ou não? Não. Eu que fiz, né? Eu de novo. Então é... Então, vamos fazer mais uma do Duda e mais uma da Dani. Como você se imagina que estaremos daqui a 10 anos? Olha. Essa pergunta foi muito... É Deus falando. Ó, ficamos curiosos aqui, hein, gente? O que será? Eu sou muito felizes, eu bastante com saúde. Eu entendo assim, né? Com alguns propósitos atingidos aí. Eu imagino assim, vivendo, acho que usufruindo do melhor. E a gente fala um pouquinho de ativismo, mas assim, eu sempre oro também pra gente não sair muito, não perder o que a gente tem pra gente. Porque, vamos dizer assim, se eu fizer uma coisa que não é o meu propósito, eu vou me sentir pesada, né? Vou me cansar. Então, que tudo seja leve. Então, que Deus sempre abre as portas que precisa abrir e fecha aquelas que não dá certo. E como a gente faz muita coisa, né? Gosta de fazer, eu entendo que tudo é fase. Então, tudo que tu fizer naquele momento, tu tem que fazer de coração. Né? Tu tem que fazer o seu melhor. Então, hoje a gente pode estar fazendo um treino, amanhã a gente pode estar envolvido em alguma coisa. Mas, então, você ir ao máximo a cada fase. Então, daqui a 10 anos, eu quero poder ter sabedoria, nunca sair dos caminhos do Senhor e sempre fazer o propósito que Ele tem para minha vida, né? Então, estar com saúde, alegre, já vou ter nora, já oro por nora, assim, desde que o Gabi nasceu, eu oro pela minha nora. Vai ter, isso aqui. Só abrindo um adendo aí, ó, Gabi, é só nora, tá? Neto ainda não, tá? Pelo amor de Deus. Mas eu já sonhei com meus netos, eu quero muito netos. Olha só, já que você não teve 5 filhos, então... Eu tenho muitos netos. Isso é verdade. Pega a última aí, Dani, pra gente fechar. eu não sei se tu quer comentar alguma coisa sobre os 10 anos. Não, eu concordo, tá bem na mesma visão, assim, a gente tá bem encaminhado nisso daí. Olha, a decisão hoje. Aqui. O que você mais gosta de mim? Nossa, vai ser difícil de enumerar agora. O que eu mais gosto na Daniele, eu não sei, eu acho que a fidelidade dela. Que desde sempre, ela sempre foi muito fiel, assim. Então, isso é o que eu mais admiro nela, mais gosto nela, porque por diversas situações de vida, diversas coisas que acontecem, o dia a dia, tudo, mas ela permanece fiel, tanto a Deus quanto ao nosso relacionamento. Que massa. Então, isso é... Que legal. Que massa. Gente, para encerrar,
Vocês talvez já saibam, né, o simbolismo desses aviões, o que significa em comum, mas às vezes é a primeira vez que alguém está chegando aqui para ver esse vídeo, né? Sim. Às vezes vai chegar uma gauchada aqui para ver esse vídeo. Pois agora. Barbaridade. Esse avião, que é o símbolo do incomum, ele representa muitas coisas. Sempre que a gente fala sobre olhar para o avião e conseguir entender o que ele significa, a gente fala sobre transformação, porque o avião não nasce avião de papel, ele é papel e é transformado num avião, e as pessoas são assim, né? E também é algo que não é feito para estar largado em cima de uma mesa. O avião de papel, o cara que não faz ele só para, fiz um avião de papel. Não, ele é feito para voar. E nós somos assim, nós somos feitos para voar. Muitos vão voar longe, muitos vão voar alto. Nós vamos voar, cada um vai ter o seu voo. E um convidado já falou sobre isso, agora eu vou usar sempre essa fala. O avião, a aerodinâmica só funciona quando tem duas asas. E um casamento é assim. Precisa que as duas asas estejam alinhadas, voando com o mesmo propósito para que voem longe. Então, sempre que a gente olha para o avião de papel, a gente consegue trazer uma porção de significados. E quando você olha para o Eduardo, Dani, o que ele representa para você? O que significa o Eduardo quando você olha para ele? Eu acho que ele é um combustível, né? Por minha personalidade, alguma coisa assim. Então, ele faz me mover. Muitas coisas, eu sou aventureira, tal, mas ele faz eu me arriscar, né? Ele faz eu viver, né? Então, não me acomodar. Ele faz eu querer sonhar mais e desejar mais coisas, né? Então, assim, a questão dele ser assim um homem prudente, um homem que luta, um homem, né, que gosta de cuidar, de proteger, né? A gente é bem lá em casa, assim, as crianças, a gente é bem desligado em algumas coisas. E ele não, ele é todo preocupado, ele é protetor mesmo, né? Então, você se sente protegido. Isso mesmo, né? Que legal. Gente, esse avião, além dessa representatividade que ele tem, assim como as pessoas, ele também, geralmente, ele carrega uma mensagem, né? Uma mensagem que pode ser uma mensagem de otimismo, pode ser uma mensagem de honra, uma declaração, enfim. E assim somos nós também. Nós carregamos mensagens, nós somos mensageiros, né? E... Ô Duda, se você pudesse escrever uma mensagem, colocar dentro de um aviãozinho, se fosse, sei lá, a tua última mensagem que você ia deixar para Dani, assim, que seria um resumo, talvez, o que estaria escrito dentro desse aviãozinho? Uma mensagem de... Qualquer coisa, cara. Imagina que você sabe que você está escrevendo a última mensagem que você vai deixar para Dani. O que estaria escrito nela? Estaria escrito: não esquece que eu amo você. Uau! Porque esse é um avião pequeno e uma letra grande, talvez. E de fato esse avião tem uma mensagem aqui dentro, e só que essa mensagem está incompleta. Eu gostaria que vocês abrissem, lessem e completassem. E completassem. Essa Pode ser juntos, pode ser os dois, pode ser um só. Dê um conselho para outros casais. Qual que é o conselho, Eduardo? O conselho que nós daríamos para outros casais é... Primeiro, colocar Deus em primeiro lugar na vida de vocês. Coloquem Deus no centro, e já diz na Bíblia, né, o cordão de 3 dobras é mais difícil de se quebrar. Porque se for só o casal, cara, não vai dar certo. Vai chegar uma hora que vocês vão quebrar o pau, e aí já viu. É isso, Dani? Isso mesmo. Gente, eu acho que não tem mais nada que nós possamos acrescentar. Um casal com muitas experiências, muitas mesmo, como vocês puderam ver aí, já passaram por muita coisa, e eu tenho certeza que muita coisa não foi dita aqui, mas a gente dizer para vocês que para nós é uma honra ser amigo de vocês, receber vocês aqui, poder colocar isso no microfone, a história de vocês aqui, para que mais pessoas conheçam, se inspirem. Tudo que vocês falaram aqui, tudo que vocês compartilharam, todo testemunho, pode ter certeza que vai impactar a vida de alguém, porque já impacta a nossa de alguma forma. Então, muito obrigado, tá? Por esse tempo, por esse espaço. E continue sendo luz, né, gente? Nossa, você atravessou ele bem atravessado. Então? Não, pode falar, né? E continue sendo luz, né? Então, assim, a gente tem a graça, né, de conviver semanalmente com vocês. Então, a gente sabe que é diferente. Quando a gente chega perto, a gente conversa, a gente sente algo diferente, né? Então, como vocês falaram que são cheios de propósito e
e estão em vários lugares, né? Que tenho certeza que vão transformar aí ainda muito. Amém. O prazer foi nosso estar aqui com vocês, pode ter certeza. Uma coisa que até não foi dita aqui, mas que eu vejo assim, é muito real na nossa vida, principalmente para mim, porque mulher ainda tem aquele... Conversa com alguém, coisa e tal, ainda consegue enganar, né? Mas eu sou muito autêntico, cara. Se eu não gosto de uma pessoa, eu não gosto da pessoa. Se eu gosto mesmo. Eu enfio de cabeça, converso com a pessoa, quero saber da vida dela. Então, assim, vocês são um casal muito especial pra gente. A gente gosta muito de vocês. Vê muito futuro pra vocês aí. Eu acho que Deus tem muitas coisas pra vocês ainda. Amém. Amém, cara, amém. Dani, muito obrigado, tá? Não, a gente que agradece mesmo, gratidão imensa, né? Honrados pelo convite, por estar aqui. Foi um tempo muito bom mesmo. Show de bola. Em breve o Duda vai voltar aqui, que nós vamos falar bastante sobre as paradas que o Eduardo está envolvido aí, sobre tudo, discotismo, FOP, os projetos que virão, que eu sei que estão vindo projetos novos por aí. Tirar todas as dúvidas desse mundão. Nós vamos falar de tudo, mas em breve vocês vão ver o Eduardo aqui contando um pouco aí, mas vamos esperar as coisas se caminharem aí para esse final de ano aí, que em breve vocês vão ver ele no Em Comum também batendo papo com a gente. Obrigado para você que assistiu até aqui. Você que está assistindo isso aqui no YouTube, ouvindo no Spotify, clica em compartilhar e compartilha esse vídeo no teu Facebook, no teu Instagram, no teu WhatsApp, manda pra galera aí. Tenho certeza que vai chegar em alguém e vai ser importante esse vídeo aqui para essa pessoa. É isso, Omar? É isso aí. Deixe seu like e nos vemos na semana que vem. Valeu, tchau, tchau. O Casal em Comum é um oferecimento Dr. Tiago Ferreira Luiz. Tratamentos, ortodontia, aparelhos, implantes, próteses, cirurgias, estética dental. Rua Cegonha, 109, bairro Iririú. Agende o atendimento pelo WhatsApp 47 99276 6294. Barbearia Dom Procópio. Preço justo e qualidade, além dos melhores barbeiros para bater um papo e um atendimento incrível só na Dom Procópio Barbearia. Agende um atendimento através do 3278-8927 ou no 99255-5239 ou chama lá no Instagram @barbearia Dom Procópio. A barbearia fica ali na rua Florianópolis 2096 no Itaú. Dom Procópio, homens que se cuidam do clássico ao moderno. Paula Michalak, organização financeira pessoal, definição e planejamento de metas, mudança de hábitos de consumo, plano para quitação de dívidas, ensino sobre investimentos, organização das finanças pessoais para descomplicar a sua vida financeira. Siga @Michalak Paula no Instagram ou entre em contato pelo WhatsApp 47 988410269. Anuncie aqui. Entre em contato através do 47996947699 ou no @Bem em Comum e vem voar com a gente.